Sejam muito bem-vindos ao episódio 33 do nosso podcast Topa Tudo Portugal! E aí, gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia. Sei lá Sejam que horas todos você tá muito assistindo. bem-vindos. Sou a Lari Abreu. Eu sou a Thalita Aragão. Gente, eu tô sentindo um cheirinho de doce no ar. Ai, eu nunca tive um episódio tão doce como esse, Gente, que gente. seja doce. Ó, a Olha. gente hoje trouxe uma convidada, né, amiga? Mega especial, uma pessoa que tem uma história assim de inspiradora, que saiu do Brasil mesmo estando muito bem por lá e resolveu empreender, e hoje é uma história de sucesso que inspira muita gente, que emprega muitas pessoas e que coloca o nosso gostinho brasileiro, digamos assim, a nível de patisseries, de doces, de salgados, de tudo, muito à frente de muitas outras. Subiu o nível, né? Subiu Portugal, o nível subiu mesmo. o nível. A agência Estúdio Vibe Hub é uma empresa que atende globalmente e tem como missão alavancar empresas e empreendedores no ambiente digital. Os serviços vão desde gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago, consultorias e mentorias online, estúdio de podcast em Lisboa, criação de sites e landing pages e muito mais. A F-Clinic é uma clínica de medicina estética e dentária localizada no Estoril. Ela foi fundada para cuidar do paciente como um todo, através de uma experiência única de cuidado com a saúde e bem-estar integral. Eles possuem uma variada gama de serviços, desde tratamentos estéticos, como medicina dentária e integrativa, botox, harmonização facial, laser fotona, massagem corporal e facial, terapia neural e muito mais. Ela é uma empreendedora que se destacou no Rio de Janeiro, no Brasil. E ela estava num momento, né, amiga, no Brasil, que diferente de muitos brasileiros que vêm para cá, por, enfim, não estarem numa situação muito favorável no Brasil, ela estava muito bem. Mas algo bateu dentro dela e ela embarcou rumo a Portugal para recomeçar aqui. E a gente gosta de trazer pessoas assim porque, na minha visão, na nossa visão, é muito inspirador isso. Mostra que, na verdade, a vida não se resume à estabilidade financeira. Exato. Ela é muito mais. E é isso que a gente vai conversar com ela Que hoje, é né? possível para qualquer um de nós, desde que haja planejamento, dedicação, estudo e, principalmente, retidão no que você quer fazer. Bora anunciar ela. Com vocês, Carolina Carolina Salles! Obrigada, meninas, Ó, vou pelo logo convite. mostrando aqui, ó. Olha, gente. Ai, não vira. Gente, atenção para isso. Dá close, produção, Dá gente. close, Olha produção. isso. O Não capricho. tem reunião sem brigadeiro, não É. tem como. Não, maravilhoso. Carol, obrigada por ter aceito o obrigada. nosso convite e por ter que trazido esses agradeço. doces maravilhosos. A gente vai já Bem-vinda agradeço. aqui para esse papo que, na verdade, foi o que a gente conversou antes de ligar, né, a câmera. A parada aqui é muito vida real, suas experiências, o que te trouxe até aqui. sim. Então, acho que vamos começar por Começar aí, por aí. né? Quem Bora. era a Carolina Salles lá no Rio e por que você veio para cá? Pois é, uma história longa, né? Foram muitos anos. Na verdade, lá eu iniciei em 2010. E foi uma trajetória um tanto quanto diferente mesmo, porque não era, a minha ideia não era fazer isso. Na verdade, não foi o que eu busquei como profissão. Por quê? Porque eu não conhecia. Porque se eu conhecesse, certamente esse era o meu caminho. Eu sempre fui muito empreendedora. A minha família é de empreendedores. Só que a gente tem aquela questão da profissão que querem que você seja. Não que ninguém tenha me dito, olha, vá ser veterinário. Mas era aquela coisa, escolha uma profissão dentro da cartela, né? Entendi. Médico, veterinário, engenheiro, o que você vai ser? E aí eu escolhi a veterinária. Me formei, fiz mestrado, fiz residência, fiz tudo que tem direito. Trabalhei Em 5 anos veterinária? veterinária. Eu sou mestre em patologia clínica. E estava indo para o doutorado, fui fazer medicina humana, depois já trabalhando, já fazia o dia a dia da rotina de uma médica veterinária. Foi quando eu descobri os brigadeiros, numa brincadeira, porque indo fazer uma segunda faculdade, a pessoa que não para, que é empreendedora e não sabe, essa é a realidade. É verdade. Eu comecei a me dedicar a pintar caixinhas, e as meninas que compravam eram muito noivas, a maioria era noiva, foi um público que eu atingi sem querer. E aí eles perguntavam, e o que eu posso pôr dentro dessa caixinha e tal? E aí veio minha avó, que eu falei, vó, me ensina a fazer brigadeiro, que eu não sabia fazer nada. E ela me ensinou uma receita antiga, que hoje já não uso mais, mas que me ajudou muito no início para entender o básico.
E ali eu fiz uns brigadeiros diferentes, comecei a botar nas caixinhas, daí as pessoas já não queriam mais as caixinhas, queriam um brigadeiro. Eu sei que, assim, em um ano, mais ou menos, Isso em 2010. 2010. 9 para 10, assim, início Certo. 10 e foi o 10 todo. No fim de 2010, a nossa casa, eu estava recém-casada, eu casei em 2009, a nossa casa era só freezer, era 70 metros quadrados, era uma pequena casa de dois recém-casados. E aí a casa toda já era brigadeiro, já tinham 2 meninas trabalhando, uma loucura. Eu falei, não tem condições, não vou continuar dentro de casa nessa loucura, não era ideia, né? Então eu falei, vou trancar a medicina. E Tinha bombou com o pessoal dali, da Com faculdade? amigos. Não, Amigos. faculdade nada. As pessoas contam muito. Muitas matérias saíram dizendo, ela vendia doce na faculdade. Eu nunca vendi doce na faculdade. Eu fazia faculdade em paralelo, eu fazia doce. As minhas amigas mesmo, e as noivas que compravam as caixinhas. Eu tinha um sitezinho chamado Rosa e Chique. E eu vendia as caixinhas, balão, os negócios, umas bobeiras que eu fazia no tempo livre. Sim. De bobeira mesmo, porque agitada, não conseguia ficar quieta. Eu só estudar medicina não era suficiente, né? Meu, como Tranquila, se fosse era uma faculdade pouco já. bem facinho de fazer, né? Mas como já era a segunda, eu vinha da área médica, Entendi. eu realmente não sentia tanta dificuldade quanto um iniciante. Ok. Enfim, e aí vieram minhas amigas mesmo, pessoais. Eu lembro que a primeira festa grande que eu fiz foi para um advogado, pai de uma grande amiga minha, advogada do Rio. E aí começou. Aí um falava para o outro, e aí eu fiz um site. Enfim, aí o negócio foi embora. E tem muito boca a boca realmente, né? Nessa área de confeitaria e tal. O pessoal E na elogia. época que não tinha nada, cara, não tinha nada. Não Tinha pouca existia, não coisa, tinha né? nada. No O Rio de digital, Janeiro- principalmente, né? Digital Era não muito existia. fraco, Uau. né? Digital era Orkut, se não me engano. É. Aham. Comunidades. E ali É que eu verdade. divulgava. Facebook, Facebook, talvez. É. No pouquinho. máximo. É. Aham. Era coisa pequenininha. O mundo digital ainda era fraco, ainda era Sim, pequeno. sim. Eu lembro que até eu demorei para ter um telefone que tivesse, né, internet e Uhum. tudo mais. E assim foi. Em 2011, início de 2011, eu montei a primeira lojinha. Eu peguei 30, nunca esqueço, 30 mil reais que eu tinha juntado da veterinária, do meu trabalho. E eu montei, botei tudo nessa loja. Você vê que o empreendedor, ele assume risco. Senão ele não chega em lugar nenhum. E isso vem de você. Quando você não é empreendedor raiz mesmo, aquele que bota a cara e vai embora e faz tudo acontecer, eu ia falar, ai, não, só tenho isso, calma aí, eu posso investir 10, 5, 7, 10, tem que sobrar um pouco, não. Botei os 30. E ali foi. Eita, pô. Em 6 meses, o maior shopping da América Latina veio atrás de mim. E Caraca. eu era tão empreendedora sem saber que eu já tinha assessoria de imprensa, fotógrafo profissional, tudo isso em 6 meses. Coisa que ninguém tem até hoje. As pessoas não entendem que assessoria Você de já imprensa tinha é essa importante. visão, né, Carol? Total. Falava, como é que vão me achar? Aham. Eu abri a primeira loja no lugar mais escondido do Rio de Janeiro. Onde foi? Barra Square Expansão. Sei. Atrás da escada rolante. Tipo, Detalhe Gente, atrás da acha? escada rolante. é. Cara, surreal. Eu falei, Aham. cara, não vou me achar nunca aqui. Uhum. Não, pelo contrário. Essa semana, olha que engraçado. Minha mãe veio agora nos visitar aqui e trouxe um quadrinho que nós fomos avaliados pela Veja Rio na época. Vocês não devem lembrar disso, mas tinha o Fábio Codesso, foi uma pessoa muito querida que no fim foi um dos júris para me eleger a confeiteira do ano, isso já em 2018. E ele, na época, ele fazia um quadro, uma matéria, né, uma página da revista, que era avaliador oculto. Ele ia nos lugares escondido, ninguém sabia quem era o Fábio na época. Legal. E ele avaliava. E ele era um carrasco, ele não dava nota pra Uau. ninguém. Cara, ele foi na minha mini confeitaria atrás da escada rolante. Surreal. Me acharam ali. Ou seja, o poder que tem quando você faz a coisa da forma certa. Enfim, daí pra frente, a gente é aquela história. Começou a replicar. Aí fui. Depois de 6 meses de resistência, não tem dinheiro, não tem como abrir, não tem como. Como é que eu vou pro maior shopping da América Latina? É uma coisa que é a Barra Shopping. Uhum. Hoje já não sei se é o maior, mas na época ele era o maior. E aí negociamos, enfim, no fim, a negociação foi, olha, eu entro com o trabalho, vocês entram com a loja, porque eu não tinha condição. Entendi. Eu fiz, obviamente, porque a obra. é um investimento, Exato. né? Não, para uma pessoa que pegou, não tem como, gente. Imagina E eu o fluxo lembro, pra estar ali dentro. O fluxo de pessoas é muito alto ali. era um sonho, para mim aquilo ali eu falava, cara, é um sonho, legal, mas é um sonho. Vamos esperar, porque não tem condições de eu viabilizar isso agora, né? Para Exato. mim era surreal. Mas, obviamente, era maravilhoso. Enfim, foi viabilizado em pouquíssimos meses. A gente fez a obra, foi minha primeira lojinha que ficou até eu vir para cá. Olha. Ela estava lá até hoje. Foi a primeira e dali veio Mas lá era só a outro. parte da entrega do takeaway ou tinha a cozinha também nesse? Não. Cozinha igual eu tô fazendo aqui em Portugal, é um ponto, que é o Eiras. Hoje aqui é o Eiras. Ok. Uhum. Eu sempre centralizo uma cozinha, ali é minha fábrica, e dali eu distribuo para as Ah, lojas. ok. Aham. Quem mantém padrão. Entendi. Não perde E lá, padrão. no caso, a cozinha não era no shopping. Não. Ok. Era no Condado de Cascais. Ah, ok. Foi, quando eu abri, então, essa loja maior,
Nem era maior, porque era uma loja pequena também. Mas no Barra Shopping em si, eu, em paralelo, abri uma fábrica. Entendi. Muito bom. Olha eu fazendo, Totalmente dando uma olhada nessa história, eu tava lendo Condado de Cascais. Aí eu vi isso, mas olha só minha cabeça, eu esqueci que é um shopping, né? Na Barra, é um centro shopping. comercial. É Ah, um e eu já centro tava aqui comercial. confundindo um pouco o Cascais daqui. Eu falei assim, gente, por que no Globo estão falando Condado de Cascais? Eu tava imaginando Cascais aqui, entendeu? Sim. Não, Ok. eu Embaralhou a lembro que quando... cabeça. Isso fez uma confusão na cabeça de um monte de gente. Quando eu disse que eu vinha pra cá, falaram, mas você já tá lá? Quando eu lia, todo mundo confundia. Confuso, né? É, Agora eu lembrei desse centro comercial, entendi. Aí depois daí, como é que entra Portugal na história? Como é que... Aí, quantos anos depois? Agora, 10 anos, 12 anos depois, a gente já trabalhando, muita coisa aconteceu, a gente cresceu a beça, enfim. Já no Barra Shopping já tinha 2 lojas, não tinha só uma, tinha uma gigantesca no meio. Então, cresceu, já estava em Vila de Mol, já estava... Quando chegou a pandemia, Carol? Ai, chegou A pandemia, vocês foi ainda estavam lá? maravilhoso. Sabe, posso dizer por que foi maravilhoso? Porque Sim. a gente faz um trabalho honesto. Porque quem faz trabalho honesto, todo mundo quer ter perto. Ninguém quer... Essa coisa de fazer social demais, ser amigo demais e puxar saco demais, mas no fim não apresentar um trabalho realmente, no fim também te descartam. É mesmo. Querem do lado quem é honesto e trabalha sério. Quem entrega, né? Que Valor. entrega. Eu entregava todo dia, como eu faço aqui, eu entregava todo dia o meu melhor dentro de cada lojinha daquelas ali. Eu ia administrando uma. Parecia uma louca. Um dia eu estava aqui, um dia eu estava ali. E os administradores me conheciam muito bem. E é óbvio que na hora que dá um desastre desse mundial, né, eles vão ter que escolher quem fica e quem sai. Né? Quem ele vai suavizar, porque não tem outro Não jeito. tem como manter como era. Não tem Exato. como, todo mundo isento, vamos morrer de fome todo mundo, tem como. Então, óbvio que eu tive muita ajuda, porque o interesse de que nós ficássemos em todos os empreendimentos era gigantesco. Por quê? Porque eles me olhavam a entregar todo dia, porque eles me olhavam a seriedade no trabalho. Então, isso eu falo para ele, pro meu sócio aqui, eu sempre digo a ele, valeu a pena cada dia que chamaram a gente de bobão. Sabe? Porque quando você faz Entendi. a coisa muito certinha, fala, O que você acha que fazia que os outros não faziam? Só pra gente ver um exemplo cara, prático. seriedade assim. no trabalho mesmo. Tipo, cumprir com cada norma. É norma? Vamos fazer. Entendi. Me pediu isso? Vai ser feito. Tem que apresentar lá, como é que era? Tem todo um controle, um protocolo interno do shopping, uma seriedade. Eu apresentava. Não tinha embate. Quem manda ali são eles. Eu costumo respeitar hierarquias. Entendi. Se você manda, eu respeito. Se você... Olha, para vocês terem uma noção, eu fiquei, sei lá, na minha primeira lojinha pequenininha, 5 anos sem conseguir cadeira do lado de fora. Porque eu não quis ultrapassar. Porque quem me levou para dentro da Multiplan foi o dono da Multiplan. Não foi uma pessoa qualquer. Eu poderia ter ultrapassado quem autoriza Entendi. isso. Eu nunca ultrapassei. Eu esperei o dia que chegou a minha vez. Chegou a Um hora. belo dia me falaram, Chegou a hora. pode encher de cadeira aí, pode botar o quanto você quiser de cadeira. Tá, e eu fiquei 4 anos esperando essa cadeira, eu não fui arrumar briga, eu não fui ultrapassar, eu não fui acima do cara, eu não fui fazer motim contra o shopping, pelo contrário. Então, eu acho que essa seriedade, e todo dia eu me preocupava, tá incrível a loja? Tem um lixo no chão? A floreira tá bem feita? Meu funcionário tá alinhado? A cozinha tá aparecendo alguma sujeira? Isso importa. Porque você imagina um cara que tem que controlar 600 lojas dentro de uma operação, não poder contar com a seriedade de cada um. Deve ser difícil pra caramba. Pois é. Muito. Então, eu valorizei aquela oportunidade que eles me deram em 2011, todos os dias da minha vida enquanto eu estava ali dentro. Eu não esqueci que um dia eu estava no Barra Esquerda Expansão, me chamaram, levantei o nariz e falei, agora eu mando em tudo. Exato. Não subiu, Que é o que né? todo mundo faz. Perfeito. Nossa, eu fiquei um pouquinho maior, então, pô, vou lá e arrebento com todo mundo. Não, se aquele dia aquela oportunidade me foi dada, todos os dias eu honrei aquela Honrou. oportunidade. Entendi. Legal. E eu fui recebendo muita coisa. E eu via que dava certo. Eu falava, cara, eu honro e eu faço certo. E se é desse jeito tem que ser, eu apresento. Cara, eu comecei a receber evento para coordenar lá dentro. Eu comecei de gastronomia, claro, né? Sim, Aham. sim. E as pessoas deviam olhar e falar assim, o que essa confeiteira que nem formada em confeitaria é tá coordenando um evento de gastronomia? É seriedade no trabalho. Comprometimento, Comprometimento. Eu diferenciação. vou entregar. né? O cara sabe que se ele botar na minha mão, não há nada que faça eu não entregar aquele trabalho. Você criou ali um elo de confiança, né? Um Exato. relacionamento que deve perdurar, inclusive, até hoje, né? Você deve ter. Até hoje. É aonde a gente quer chegar agora, que aí você, Até hoje. mesmo com tanta estabilidade, e até eu estava vendo que você também tinha pretensão de tornar, né, ali o seu negócio uma franquias, né? Possibilitar isso. Pensei sobre Pensou, isso. né?
Pensei. E aí, em algum momento ali, o que que despertou Portugal? Por que que você... Isso. Não digo abandonou, abandonou é uma palavra, né? Abandonou, mas assim, por que que você abriu mão disso tudo? Cara, é segurança familiar. Meus filhos, quando eu olhava eles ali pequenininhos, o Rafael ainda tinha 3 anos, se não me engano, tô certo? 3 anos, Valentina tinha 7 para 8, tinha acabado de fazer 8. Cara, e assim, a violência depois da pandemia voltou com tudo. Tudo, né, no Rio. Muito pesado. É. E eu não sei, eu olhava aquilo, eu sentava, eu me lembro bem de eu sentar nas minhas lojas, porque as minhas lojas eram como filhas, porque eu cuido de cada lojinha minha como se fosse um filho que nasceu. Então eu me importo com a madeirinha e tudo. E eu olhava aquilo tudo e falava, caramba, cada quadrinho que eu pendurei aqui dentro, cada suor que escorreu, cada estresse que eu tive, eu vou ter que entregar. E era tão triste para mim abandonar aquelas lojas, mas era muito mais triste ver meus filhos presenciando assaltos, coisas em todo lado da cidade, a gente morrendo de medo, tendo que andar de carro blindado. E a gente estava crescendo muito. Olha que confusão. É. Eu estava ficando gigante. A gente tinha acabado de formatar a franquia. Uau. A gente ia entrar com muitas lojas de franquia. O negócio ia ficar gigantesco. E aí, na hora que eu olhei para ele, falei assim, cara, vai ficar gigante. Será que a gente quer isso? É nunca mais sair daqui. Porque na hora que eu... Imagina, se eu sou a pessoa que mais Pois se é. responsabiliza com o outro, você acha que eu ia abrir um monte de franquia e falar, se vira agora aí que eu vou lá ganhar dinheiro? Exato. Não, Não nunca. dava. Eu nunca ia fazer isso. Se você embarcasse ali, Eu nunca Ia ia ser- abandonar o cara que confiou em mim, que é Até isso. porque é o Exato. teu nome, né, na linha de frente ali. Exato. Carolina Mas eu Salles. podia virar, botar um monte de dinheiro no bolso, porque cada franquia... Pensa. Vendo exato. 10, 15 lojas de franquia, bota dinheiro no bolso, vou viver Maravilhoso. feliz. A questão não é essa. A questão é que eu preciso ter responsabilidade com a vida do outro que entrou ali no meu negócio. O negócio, qualquer pessoa que empreende, ela tem que transformar vidas. Por mais difícil e julgado que sejamos nós empreendedores, nós somos sempre muito julgados e a gente tem que se adaptar a isso também. É uma fortaleza que a gente vai criando dentro da gente. Claro. Mas o príncipe tem que ter uma meta, tem que ter um porquê. E eu penso, a gente transforma todo dia. A vida do cara que entra e ele ganha uma formação de qualidade. O cara que acreditasse numa loja para ter uma loja minha, imagina, tem gente que entrega quase todo o dinheiro que tem para montar uma Exato. loja. É. Eu não poderia nunca me desfazer disso. Então, quando eu olhei aquele cenário, piorando a violência, minha loja crescendo, a marca em si, né, crescendo muito, aí eu já vinha a Portugal desde 2018, se não me engano, dar aulas. Eu dava aulas numa escola aqui que eu gosto muito, chamada Isto Faz, que foi uma escola que me abriu as portas e que me quis como professora. Eu vinha aqui, dava aula presencial e iria começar a vir todos os anos. Só que aí veio a pandemia. Aula de Então, confeitaria ou de... É uma aula é só confeitaria. Aham. São tudo Ok. são muito especializados em bolos decorados de pasta americana. No caso, eles trazem também professores de outros segmentos, tem uns professores Legal. muito bons. Uhum. E aí eu vim. Depois, no outro ano, não, foi 19 que eu vim, eu acho. Tô meio confusa. Assim, porque aí 20 já foi a pandemia. 20 foi quando a pandemia estourou. Aí eu fiz aula online com eles. Fiz aula para os alunos, só que de forma online, estando do Brasil. E aí já tinha essa ligação, eu já conhecia, eu já entendia. E a família do meu marido é portuguesa, do Porto. Então, eles são todos... A minha família toda é cidadã portuguesa, né? Mas a gente, até então, não era uma necessidade de vir Desejo, morar, mas, né? Era, tenho, que bom, meus filhos um dia podem usar e tudo certo. Mas quando a gente vê essa situação toda, a gente olha, é um caminho. E aí foi que eu pensei, eu falei, olha, com muita coragem e muito sofrimento de fechar cada lojinha, eu não vendi loja inteira nenhuma, fizemos uma lista de tudo que a gente tinha, eu fiz. Vendi item a item, surreal. Doei muita coisa, dei muitas coisas para algumas pessoas, mas vendi tudo que eu podia e doei. Muitos clientes, muitos mesmo, a gente assinou, eu assinei várias canecas da loja. Ah, que legal. Deixei eles pegarem lá, foi super legal. Foi um movimento lindo de finalização, os jornais todos se mobilizaram, a gente saiu em destaque em tudo, dizendo, porque foi uma marca que se tornou quase uma chancela carioca, era uma marca que Entendi. nasceu ali, igual muitas que existem lá, que são consideradas dali, sabe? Então, cara, foi um choque para muitas pessoas, uns ficaram com raiva, mas como assim? Você é daqui, você não pode ir Isso, embora, é. né? Aham. A gente E sofreu aquilo era um pouco isso. fechamento de ciclo, né? Tinha Era. tinha que ser assim Tinha. pra você abrir aqui. Não teria nenhuma outra forma de eu sair de lá. Exato, imagina. Se eu não tivesse filhos, eu jamais iria embora. Jamais. Porque eu amava aquilo ali. Eu fazia, cada dia que eu entregava com muita vontade do que eu estava fazendo. Nunca fui pro trabalho e disse, ai, que droga, eu tenho que ir pro trabalho.
Entendi. Não, eu ia todo dia como se fosse Aham. a melhor coisa do mundo. Então, a sua Entendi. motivação central de Portugal foi realmente segurança. Segurança. Seus filhos. Para os meus filhos. E é legal a gente falar sobre isso. A gente estava conversando sobre isso outro dia. É. Que muita gente, às vezes, fala isso, que é segurança e tal, mas não é. No seu caso, é. É, Mas tem gente que fala assim, totalmente. eu vim por causa da segurança. Mas muitas vezes não é. É por diversidade cultural, ou Sim. porque tem vontade de, sei lá, De vivenciar uma nova conhecer, viver uma nova experiência, ou experiência. N motivos. E isso é muito legal a gente ter o nosso porquê, porque é isso que vai te fazer ficar, né? Sim. Isso é o que te. Porque não é fácil a gente Nem sair do pouco. nosso ambiente, né? Do nosso país. E como é que você se sentiu, assim, nessas Aí, quando despedidas chegou- todas, gente? Só pra eu entender, porque eu acho que eu acho que eu ia chorar horrores, horrível, assim. foi horrível, mas fechar nesse ciclo. Não é? Eu sou muito Eram determinada. quantos funcionários, Carol? Só por curiosidade. 50. 50. E era enxuto, era assim, a gente tinha uma operação muito boa. Quantas então, quem trabalhava lojas? comigo era muito bom. No finzinho, a gente estava com a da fábrica, com 2 no Barra Shopping, com uma no Vila de Mall. No finzinho. 4 lojas, Mas já 50 tivemos muitas, funcionários. né? A gente tava, inclusive, naquele momento, porque eu estava abrindo grandes lojas. Eu já não Pois. tinha mais nenhuma loja pequena. Só a pequenininha minha de origem. Mas, no geral, o projeto era fazer grandes lojas para caber todo esse conceito que a gente foi criando ao longo dos anos, que é o inclusivo e tal, não sei o quê, para ter uma monta inclusiva, uma monta, sei lá. Então, a gente foi criando o café, que antes não era café, era patisserie. Então, a gente foi criando o conceito café para dizer, agora é tudo. É confeitaria e tem de tudo um pouco para que todos possam aproveitar. Então, a gente já estava criando esse conceito. Quando a gente... Mas foi horrível, assim. Foi horrível, mas eu sou muito determinada. Então, quando eu decido uma coisa, eu já não olho para trás e não choro por ela. Eu fui lá, vendi tudo, tá tudo certo, vamos curtir. O que vai ser agora? Aí eu já começava a fazer o plano do... E agora? Do né? de Portugal. Portugal. Os primeiros a saberem da nossa ida foram os funcionários. A gente, nem imprensa, nem amigo. Os funcionários, geralmente as pessoas escondem, né? Fala assim, Exato. É, vamos são os contar para últimos eles a no saber. último São os dia. últimos. Vamos contar no último dia para eles não desanimarem? Não. Eles foram os primeiros a saberem, porque eles precisavam saber. Porque é diferente de você formar uma equipe fraca e uma equipe consistente. A gente tinha equipe consistente. As pessoas estavam há 10 anos, 8 anos, 6 Caramba. anos, 5 anos. Por quê? As pessoas vão falar assim, eu sou exigente, mas quem forma comigo fica. Quem entra no meu ritmo fica e não sai, porque ele entende que toda aquela exigência é para que no futuro ele colha muito fruto positivo. Uau. Não adianta eu Pra pegar vida, largar né? para Pra vida. vida. Exato. Pra Você vida. é ariana? Não. Ah, tá. Canceriana. Tem perfil de ariana. Eu não Aham. conheço muito bem, mas eu sei que canceriano geralmente é mais calmo do que eu. Aham. Devo ter alguma influência aí dos astros, É. dos ascendentes, Eu não falei, sei o quê. gente, acho que ela é. E- Aí, e- chegando em Portugal, Carolina. Desespero. Adoro. Desespero, um ano pra sobreviver. É porque é um Tá? choque, Os meus né? filhos, alegria, escola, criança é criança, E em eram todo lugar. novos, né? É. Tava na Bebezinho, escola. um bebezinho jardim de infância, outra, eu não sei, segundo ano, sei lá, terceiro ano. Então chegaram, segundo ano, eu acho. Vocês vieram já de vez, tipo, a família De toda vez, já pra acabou, abrir? vende tudo, acaba tudo, não tem mais nada. Pra não ter Ai, a chance de nossa. voltar. Uau. Pra não ter a chance. Sério. Pode E ter como é chance. que tem uma... Vocês dois chegaram, você e o seu marido, atual sócio, chegaram nisso juntos. Tava tudo Sim. ali. Bem... Ele sempre quis muito mais que eu, né? Ele sempre Aham. teve vontade de morar fora, eu nunca tive. Entendi. Eu tava feliz ali, tranquila, muito feliz na minha cidade, em paz, construindo meu negócio. Eu sempre fui muito tranquila, assim, com relação a isso. Pra mim, viajar de vez em quando tava bom. Aham. Ele sempre teve vontade de viver fora. E aí, pra ele, na hora que eu comecei a embarcar na ideia, ele nem pensou, ele já tava com tudo administrando ali. tipo, Todos tem os falta, documentos prontos, passagem, estudou tudo. tudo, eu nunca estudei nada. tá Você aqui, pergunta tá assim, aqui. o que você Entendi. estudou? Zero, nada. Não sabia. Estudou sobre Estudou Portugal. sobre a mudança, nada, não sabia nada, Tá. nada, como é que se faz, eu só sabia que era euro, que não tinha mais nada. Aham. Que tinha Lisboa, Algarve, Você tinha ideia que tá. aqui o mercado, Sabia o nada. consumo, tudo era completamente diferente? Ou você imaginou que fosse mais parecido com o Brasil? Cara, sei lá, eu sonhava que fosse melhor. Mais parecido, entendeu? mais parecido, né? É, a gente porque se pra choca mim um é mais pouco, né? fácil, porque eu já domino. Uhum. Entendi. E aqui eu não Então, domino. mas vocês fizeram algum estudo de mercado, de Não. como é que iam, aonde é que vocês iriam estabelecer a Não, primeira... aqui já sim. Aqui sim. Sim, quando eu me mudei, sim. Aí eu Aham. comecei a... Eu fiquei, sei lá, uns 8 meses rodando tudo. 6 meses, ele tá me corrigindo, 6 meses, rodando tudo. A gente não parava em casa um minuto. Pra A gente- entender os bairros, o consumo, tudo, o mercado em É. si. Todos os lugares que a gente Concorrência. podia. Onde era que tudo. moravam as pessoas que vocês queriam atingir, que iam Tudo. pedir em domicílio. que iam- Padrão, qual padrão, qual Pa- perfil. Não sei lá. No fim de muito estudar, eu queria outros pontos, na verdade, inicialmente, quando eu cheguei aqui. Mas a gente começou a perceber que para um lugar que eu precisava de 250 metros, porque tem fábrica, Exato. eu precisava que fosse um lugar que fizesse meio do caminho,
e não fosse tão caro. Porque eu não precisava de loja muito cara de 200 metros. Eu posso depois botar outros pontos menores, mais em conta, em lugares estratégicos. Exato. Sim. E aí a gente pensou, tá bom, aí começamos a pesquisar, veio essa loja de Oeiras, que a gente realmente foi uma boa escolha. Pra quem não conhece, Oeiras é bem no meio. Eu Bem costumo dizer que é no no meio, meio. entre Lisboa e Cascais. Entre né? Lisboa e Cascais, Para os exatamente. leigos entenderem, né? É isso aí, pra quem não entende, Oeiras é ali aquele... se parar pra ver, é como eu fiz no Brasil. Condado de Cascais era bem na pontinha de saída da Barra. Uhum. E ia pra Barra e pra Zona Sul muito fácil, que era meu público-alvo. E aqui é a mesma coisa, eu tô bem no centro, então dali a gente vai distribuir. Eu quero abrir loja em Lisboa, tá tranquilo. Eu quero abrir em Cascais, tá bom também. Exato. Oeiras está Então, mesmo essa- estrategicamente no meio. E como era a primeira sendo fábrica, como você isso. disse, Isso. foi A gente realmente tentou, estratégico. a gente queria muito, a gente chegou a olhar muito assim, Saldanha, a gente olhou muito, mas assim, tinham pontos legais, tinham coisas legais, mas do tamanho que eu queria, caraca, era muito é muito caro. Caro. E eu falava, cara, é tudo muito novo, vamos esperar e tal, vamos para um lugar mais calmo, que o custo não seja tão alto. E eu acho que valeu a pena. Eu uma acho boa que o público escolha, tá foi. muito, assim, mal ou bem, é o que eu sempre falo, você já veio com uma certa reputação. Muita gente que vive aqui hoje, dos brasileiros, já te conheciam de lá e tem esse boca a boca. Tem. Então, mal ou bem, você está posicionada num lugar ali que só para quem não entende, Lisboa tá aqui, Cascais aqui, dá mais ou menos 40 No minutos de meio. carro, exemplo. Não sei quantos quilômetros, mas enfim. 26. Oeiras é 20 minutos de cada cidade. Eu chego em Cascais em 15, 17, né? E eu chego. Isso porque a gente tem aquela margem boa ali, Parede, Estoril, que é bem mais Exato. perto. Isso. E para Lisboa depende muito, que Lisboa é grande, né? Mas vai até Isso. 35 minutos. Minutos. Pros E mais é distantes. uma zona super nobre, super tradicional. Então, assim, e é bom saber esse bastidor, né? Porque eu não entendia. Eu olhando de Muita fora como gente. consumidora, eu falei, Oeiras. Pensei, Por quê, deve ser né? porque ela deve morar do lado, querer uma qualidade de vida, porque a pessoa já pensa logo assim, por que não Lisboa, né? Por que não Centrinho de Cascais, para já chegar, pá, Arrasando. mas tem todo É uma mesmo? estratégia, né? E, Carol, assim, hoje você já tá aqui há quanto tempo? 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu moro. Eu já passou da fase da euforia, como todos nós, a gente chega às vezes do desespero Eu também. não tive nenhuma euforia, nunca. Nenhuma? Não. Conta mais. Você ficou desesperada mesmo, real. Fiquei arrasada, assim. Eu queria voltar Que para que minha casa. A minha família ama. E é o que você disse. Eu tinha um propósito. Então eu olhava para meus filhos e falava: legal, o Rafael tá, cara, é português. Você vai encontrar meu filho, você não sabe se ele é brasileiro ou português. Não tem como saber. Só se ele resolver falar brasileiro com você. Como ele diz brasileiro, tá errado, é português do Brasil, mas eles aqui falam. Mas... Enfim, se ele resolver falar como ele diz brasileiro, você vai entender. Mas se ele estiver na escola, você não sabe se ele é um português ou um brasileiro. A mais velha é brasileira não tem nada Carioquinha. que faça aquela menina, ela diz, eu sou brasileira, eu vou falar pra sempre assim. Ela chegou aqui pequenininha, Ela mas chegou é com dela. 7, 8, né? 7, mas eles amam, tá? Eles são muito felizes aqui. Eles têm uma liberdade que eles não teriam lá. Eles ganharam, poxa, legal. imagina, você chega numas férias, cara, eles passeiam pra todo lado, eles vão juntos com os amigos, pra tanto lugar que eu nem sei dizer todos os lugares. Vão à praia, e vão em parque de sei lá do quê, parque do dinossauro. Cara, e eles vivem muito felizes. Eles têm uma liberdade que até me assusta. Eu ainda não estou acostumada, então eu fico sempre mãe brasileira. A gente fica ali meio, será que não tem mesmo perigo e tal? E eles são muito felizes. Tem muitos amigos. Jamais foram teria muito isso no acolhidos. Brasil, né? É Assim, mesmo. o Brasil ele não entrega isso, né? É o que eu falo, Portugal com todos os seus defeitos, entrega isso. Entrega. Não dá pra... A gente pode falar o que a gente quiser. Entrega. Enfim, tem N Entrega. motivos pra gente... Eles vão a parque, eles vão a jardim, eles andam na rua, o vidro é sempre aberto. Nossa, eu nunca esqueci, Carol, desculpa Não te tem interromper, com um cliente meu, eu perguntei, o que você espera de Portugal? E essa frase me marcou muito. Ele disse assim, eu quero que meus filhos sintam o cheiro da rua. Eu quero Cara, que meus faz todo filhos sentido. parem de andar sempre no ar-condicionado do carro, É isso mesmo. entre a minha casa e o shopping, entre a minha casa e a casa dos avós deles, É isso aí. entre a minha casa e a escola, entre a minha casa, sempre dentro do ar-condicionado, eles não sabem o que é viver É a isso rua, mesmo. viver a cidade, andar 2 quarteirões, andar 3 quarteirões, poder encontrar um coleguinha ali na esquina, Cara, ou sair da realmente escola sem ter que correr para dentro do carro do pai antes que chegue um sequestrador Nossa, e é apanhe, verdade. não é? Nossa, a minha mãe mora numa casa de rua. E eu lembro muito que até para casa nós morávamos num condomínio de luxo, mas a minha mãe mora numa casa muito ótima, mas na rua. E eu sempre tinha muito medo de entrar e sair da casa dela. A gente falava, gente, presta atenção na porta. Isso. Olha para um lado, olha para o outro. Liga O pai quando vai chegar. à frente, abre as portas. Vocês entram correndo, bota o cinto, que eu tô indo.
Ai, gente, isso não é Ah, vida, né? Isso começou a me matar, porque eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu tinha medo que meu marido descesse com meu filho para ir, que eu achava já que iam ser sequestrados. Eu comecei a ficar meio louca, eu Sei. acho. Não sei, Horrível. começou a me dar Falam que a uma... maternidade faz isso um pouco, né? A mulher pensa assim, "Ih, Todos os realmente?" maus que podem acontecer. Tem medo, né? Não, é ruim. muito louco. Eu comecei a ficar muito ansiosa. E quando é que você começou a ficar mais tranquila aqui em Portugal? Chegou o desespero, aquela fase de tipo, quero voltar pra casa. Quando é que você começou a se sentir, pelo menos assim, mais confortável? 2 anos depois. Caraca, sério? Porque assim, minha mãe mesmo diz, ela tá até aqui agora a gente conversando, ela diz, a sua luta foi muito grande. Porque eu não vim simplesmente morar e pensar o que eu vou fazer. E trabalhar e tal. Você tinha um Cara, eu vim com um propósito muito grande. propósito. E aí eu, muito bem poxa, você traçado. montar... O que aconteceu aqui que eu achei difícil? Quando eu comecei há 15 anos atrás, uma lojinha pequenininha atrás da escada rolante, tá tudo bem, era meu início. Era eu e uma menininha. E tá tudo bem se desse errado. Porque ninguém tinha grandes expectativas em cima de mim. referência, né? Não tinha Exato. referência. Tava tudo ótimo. E eu tava aprendendo com aquilo. O mundo tava me ensinando. O empreendedorismo era inicial. As pessoas não me cobravam tanto. Tava ótimo. Quando eu cheguei aqui, que era uma brasileira renomada, a cobrança em cima de mim era monstruosa. Qualquer coisa que desse errado me bombardeavam. Pois é. Aqui ou lá? Aqui, Aqui? em Oeiras, né? Não podia nada errado. Mas olha que difícil. Não podia nada dar errado. Eu posso ter a experiência que for, mas a minha equipe era nova. Claro. Exatamente. Eu não consigo controlar 10 pessoas ao mesmo Não. tempo andando para um lado para o outro. Tem como. Enquanto tá dando errado ali, eu tô aqui. Aí eu tô controlando aqui, tá dando errado lá. Ah, mas você não treinou? Treinei. Eles vieram antes da abertura. Eles vieram... A gente tinha uma salinha lá de treinamento. Treinaram, apresentei a marca, falamos do produto, mas a gente só aprende na prática. Lógico. E foi uma sessão bombardeio, tá? Isso eu Uau. achei muito difícil. Isso Até foi qual hoje, ano? 2021. 21. Não, 22. 22. Hoje, confiam mais no meu trabalho. Eu comecei agora, 2 anos, a gente vai fazer 2 anos, casa vai fazer 2 anos agora em junho, a de aberta. Agora, nós estamos conseguindo, aos pouquinhos, no trabalho de formiguinha, captar pessoas que começaram a ser centro de referência lá dentro, ou seja, cultura. A empresa tem que ter uma cultura. Quando você abre naquele destrambelhamento, você não tem cultura nenhuma. Você está Exato. existindo, você está entregando... graças a Deus, entregou o pão hoje, entregou tudo certinho. Deu só um pouquinho errado, tá bom pra caramba. Hoje já existe uma cultura. Começam a chegar pessoas que compram a tua ideia e falam, você tem visão. Alinhadas, né? E falam, cara, tô alinhada contigo, quero crescer também, vamos junto. Quando isso começa a acontecer, a casa começa a ganhar cultura interna. Então, as pessoas começam a fazer aquilo acontecer junto comigo. Eu faço nada sozinha, nada. Eu ensino pessoas pra gente juntos chegar a algum lugar. Isso. E agora, assim, tem 3 anos que eu tô aqui. Mas depois do primeiro ano de empresa, eu comecei a me sentir um pouco mais feliz. O primeiro ano foi muito difícil. Era muito bombardeio, era uma cobrança muito grande. Eu me cobrava muito, porque eu queria entregar o melhor. Também tem a cobrança eu comigo mesma, Com né? certeza, que às vezes é a mais difícil. Muito Porque difícil. é o que eu costumo dizer, cara, quando não tem referência, mas quando você já tem uma referência É e uma isso. equipe que você pode confiar, enxuta, que Cara. funciona, que roda sem você, o empreendedor, o empresário, ele passa por essa jornada, né, de delegar. Isso. Então você chegou aqui, você não tinha nem como delegar. Quem eu vou delegar? É. Tipo, oi, né? As pessoas Mas, confundem Carol, o bem delegar rápido. com delargar. E Eu não posso largar o Aham, cara. não. Ah, vai lá e faz. Ah, não. Não Exato. significa que eu não confie, mas eu tenho que olhar pra você e falar, você vai entregar, eu tenho certeza. É. Você vai ter pequenos erros, mas pode ir lá que você vai entregar e eu vou te ajustar. Isso é delegar. Exato. E não pegar e falar, vai aí, faz qualquer Delargar. coisa, Não entrega existe. qualquer porcaria. É o tal recomeço, Aprende né? na Que a gente guerra. fala. Quando a Exatamente. gente, É. a gente sempre fala, a gente perde um pouco, mal ou bem, quando a gente emigra, sai do nosso país, a gente perde um pouco da nossa identidade até Perde. construir uma nova. uma nova. isso É muito mesmo. doido. Literalmente né? do E zero. não é qualquer pessoa que está disposta Carol, a fazer mas você isso. já começou só com a parte de doces e patisserie ou você já abriu, tipo, com café, com... E tem uma parte também de ensinar Brunch. bolo. Então, eu comecei Brunch. com um conceito que eu já mudei. Como foi? Assim Mudei que você mesmo um abriu. pouquinho. Quando eu abri, era um conceito. Não tinha tanto salgado, tanto quente. Tinha, assim, aquela parte mais básica de tosta, os salgados da Montra e tal. Mas, com certeza, quem estiver vendo do Brasil vai me criticar porque eu tô falando Montra, né? Todo mundo fala, Montra? Vitrine, gente, É vitrine. vitrine, tá? Quem estiver vendo do Brasil é vitrine de doce. Aqui a gente só fala Montra. E como eu estou muito inserida no meio todos os dias, tem palavras que já são automáticas. Então, era mais aquilo e pouquinho de quente. E aí eu comecei a estudar. Mais aquele salgados trabalho. e doces. Salgados e doces, mas pouquinho salgado, só Montra e pouquinho de Tá. tostinha, Certo. coração recheado.
Hoje, o nosso brunch é forte, muito forte. Eu não imaginei que o meu brunch fosse ficar tão forte. Porque acaba sendo muito legal, realmente. A pessoa pode ir numa casa que tem uma doçaria especializada, especializadaça, com um brunch muito bacana. O meu brunch não é o brunch tão desenvolvido como uma casa de brunch que tem a parte de... que tem carnes e tudo mais, né? Mas é um brunch bem desenvolvido para qualquer especialidade doce. É muito além. Então, eu fico um pouco abaixo dos brunches que são só brunch, mas muito acima da doçaria tradicional. Então, isso começou a ser uma explosão. Aqueles pratos de brunch que eu fui inventar, aquilo. Deu Gente, super certo, né? o Dia das Mães, vocês não estão entendendo. Eu tinha mais de 150 pessoas para atender só numa manhã, uma loucura. Todas as mesas isso? reservadas, as pessoas Eu fui chegando. um pouco antes do Dia das Mães e vi lá Uau. o negócio falando brunch Dia das Mães. E é um movimento uma do loucura, foi mercado uma também, né? loucura. Porque, por exemplo, eu fico pensando, o brunch é uma coisa que no Brasil tá na moda já ou não? Acho que não. Acho que não, acho que vai ser a próxima Não. moda Talvez lá, né? sim, talvez sim. Porque assim... Lá o café da manhã fora sempre foi Tá, sucesso. o brunch, foi. peraí, me desculpem Não, mas é importante, a tem gente que não ignorância, sabe. pode ser que um monte de gente tenha a mesma É. dúvida que Não eu. saiba. Que hora se toma o brunch? Na verdade... É um café da manhã reforçado que se torna... Entre. Entre Entre. 10 e meio-dia, por exemplo? É entre o café O da meu manhã? é livre, porque quem acorda às 6 da manhã já é brunch 10. Entendeu? Certo. Mas o meu é livre, a hora que você quiser, você toma brunch lá. Eu Mas a adoro. maioria das casas de brunch são 10 da manhã e vão até O brunch meio é da assim, é breakfast, que é café da manhã, e Certo. lunch, Isso, né, do almoço. é Que o é o almoço. almoço. Brunch é a junção dos dois. É entre uma vez eu tava lendo Ah. até a história, que foi depois do carnaval, e aí o pessoal acordava tarde de ressaca, e aí surgiu o brunch. É mesmo, não sabia dessa história. Tava lendo essa faz história. sentido. Eu não É. tinha ideia de fazer brunch aqui. Comecei, como você me perguntou, foi sala de formação, que a minha ideia era que fosse escola, Isso. fábrica. A minha fábrica é do lado da escola. Então, quando eu dava aula, a pessoa andava pela fábrica para olhar e tudo mais, que era um conceito, entender como a coisa funciona, Entendi. como a gente arquiteta uma cozinha. Isso eu achava muito enriquecedor, porque as pessoas que montam cozinha tudo errado. Eu montei já, então eu imagino que todo mundo monte espelhando em casa e não tem nada a ver. Entendi. E em cima o café. Só que aí o brunch começou a crescer muito, me engoliu, a casa fica muito lotada sempre, muito cheia. Agora, então, nesse segundo ano, ela deu uma virada muito grande. Então, raros são os dias que você consegue tranquilão. Tem umas horas do dia que são boas, mas, no geral, todo dia, fim de semana, é muito cheio. E aí, eu olhei para aquilo e falei, cara, não consigo dar aula. Não consigo. A vou- gente não vou precisa inventar, escolher, né? tem O que escolher. empreendedor, ele Exato. precisa, às vezes, botar na balança e falar, cara, Senão eu ia é isso aqui que tá enlouquecer. trazendo receita, é isso aqui que tá bombando, é nisso que eu vou focar, É nisso né? que eu vou... É isso aí. Boa. E assim, o dar aulas, eu sempre fiz muito porque eu gosto. Não é porque eu preciso. Não estou desmerecendo. Poderia ser. Eu poderia escolher viver disso, mas não escolhi. Eu escolhi viver da loucura que eu vivo, que eu sempre gostei. Eu falo, eu sempre amei isso. Tá ali, presente, Aham. olhar o cara comendo, ver a Servindo, felicidade da né, tipo- família, ver que todo mundo tá feliz ali, proporcionando um momento. Eu gosto disso. Mas eu poderia ter escolhido. Mas não desmerecendo, mas não foi nunca que eu investi para me sustentar. Então, eu sempre dei aulas por prazer. Para falar de confeitaria, para estar ali num meio que E eu até fez vivo. parte, provavelmente, do seu posicionamento como marca pessoal, Sim. Carolina, né? Tipo assim, no momento que você ensina também outras pessoas, é porque você Sim. também tá. É Você uma tem um nível para referência, né? ensinar. Em Exatamente. 2013 eu comecei aulas e tal. Ah. Hoje eu optei, engraçado, tem poucas semanas que eu tenho ainda escola, eu estava com a escola virtual aberta, eu fechei as inscrições tem um mês mais ou menos, eu não vou mais dar aulas de confeitaria, eu defini isso para minha vida. Se um dia isso vai mudar, não sei. Uhum. A gente Ok. nunca diz nunca, mas Claro. hoje, se você me perguntar, você volta a dar aulas? Eu digo não. Quem está lá, aproveita e acabou. Que tem ainda o tempo que as pessoas pagam, então elas são assinantes, tem lá. Quando acabar a assinatura de todo mundo, a minha ideia é não renovar. Entendi. No máximo, uma aula show ou outra, para alguma coisa, mas. Algo pontual, né? Não algo recorrente. pontual. Não pretendo voltar a dar aulas. Ok. E vou investir mais nessa parte empreendedora, porque eu vejo que hoje eu ajudo muito mais as pessoas falando do que eu Ok. vivi, do que ensinando a fazer brigadeiro. Ou seja, uma Uhum. mentoria voltada para o empreendedorismo no teu ramo. Empreendedorismo, Isso é muito bom, porque a gente vê essa necessidade, né? Muita gente, às vezes, vem para Portugal também e usa e acaba empreendendo por hobby, por necessidade, por N motivos, né? O Sim. empreendedorismo é, assim, uma super possibilidade para todos quando vem para cá. Sim. Se a Isso. pessoa pondera ali e é ambiciosa e quer mais, eu só vejo o empreendedorismo como Maravilhoso. oportunidade, Também. não é? Você, Em por Portugal, com em certeza. Portugal é. Então, isso é bom, né? Eu acho que assim, existe a possibilidade do cara crescer sendo empregado? Sim. Sim. Mas aqui, principalmente, que poucas empresas investem em
fazer carreira, montar esse cronograma. Eu luto por isso aqui. Eu luto por carreira internamente. Hoje eu não consigo, eu tenho uma loja. Óbvio, ali eu consigo, eu tenho minha gerência, mas eu vou parar ali? Eu quero mais. Então, quando eu começo a pensar em mais lojas, vamos botar mais lojas, vamos aumentar a marca em Portugal, é muito pensando no que a gente proporciona internamente. Como é trabalhar aqui dentro? Né? Como é que é estar dentro dessa empresa? Tem que ser bom. Tem que ser bom. E para ser bom tem que ser grande, na minha opinião. Claro que a pessoa pode ser pequena e muito feliz, mas eu gosto do grande. Eu também. Eu Aí gosto entra a grande. ambição do empreendedor. Até fugiu o que eu ia falar. Eu ia pedir para ela falar um pouco sobre essa relação que ela desenvolve com os funcionários dela. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né? E isso é muito. Qual a parte que você gostou que a gente falou pra caramba? Essa parte que A gente você diz assim, conversou eu muito tenho que antes. treinar, eu tenho que. As coisas. E como é que tu administras toda essa parte da relação trabalhista, as pessoas que vêm com aquela zero treinamento. Lembra que você falou assim? Ai, às vezes chegam uns que só sabem fazer uma tosta e que alguém disse assim, faz aí a tosta. Né? Sim, Como é que. o grande problema do meu meio, né? Porque cada Isso. profissão tem uma demanda de pessoas. Cara, o meu meio é muito difícil. Porque, como eu falei, tipo, a restauração, como chama aqui em Portugal, gastronomia no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande porque poucas pessoas acordam e falam, eu quero ser empregado de mesa, quero ser empregado de balcão. Ah, eu nasci para isso. Verdade. Tem o cara que vai se identificar, vai entrar ali e vai amar. E tem o cara que está ali só de passatempo. E eu sempre tento mostrar para eles que existe uma opção gigante de crescer ali dentro, de ser muito bom, que não precisa se espelhar no que ele já passou, porque a maioria tem trauma, ai, eu fui maltratado, ai, não sei o que lá, me jogavam ali e falavam, vai lá, se vira e faz. Eu falo, cara, aqui não vai ser assim. Eu não vou te cobrar que você me entregue tudo no primeiro dia, mas eu vou te cobrar que seja melhor todos os dias. Se daqui a 3 meses você estiver igual no primeiro mês, tem alguma coisa errada. Se no terceiro mês você não está me falando de todos os meus produtos, de core e salteado, sabendo o que você vende aqui dentro, você não quer chegar longe. Você quer só entregar bandeja o resto da vida. Então, eu tento fazer no Brasil, eu ainda não consegui aqui, mas certeza absoluta que vai chegar. No Brasil, a gente tinha todo mês treinamento com coach motivacional, com especialista, que era um cara que ele é um monstro no Brasil, ele abre as maiores casas de restaurante. Ele treinava os meus funcionários de tempo em tempo para trazer para eles o quê? Capacitação. O cara não pode achar que porque ele escolheu ser empregado de mesa, empregado de balcão, ele não pode ser muito. Ele pode ser muito. As pessoas só não dizem isso para ele. Grande. E não querem investir. Por quê? Ah, não vou investir no cara, porque daqui a 1 mês ele vai sair, daqui a 2 meses ele vai... Cara, claro, você paga mal a beça, você não incentiva o cara que ele pode ser maior, você não bota um plano de carreira na tua empresa. Como é que você quer que ele fique a vida inteira? E outra coisa também é a perspectiva de crescimento, né? Porque hoje você tem uma fábrica, uma loja, mas você Sim. já vem de uma trajetória que, cara, possivelmente daqui a um tempo vai crescer. Sim. O cara que tá ali dedicado, que se destaca, que quer crescer também junto, vai Vamos embora vir, junto, cara. exatamente. Porque é bom pra todo mundo. E é essa mentalidade mesmo, cara. Eu vejo que é bem, É bem difícil. deficiente. Mas essa sabe o que é parte. mais difícil aqui? Implantar processos. Organizar a casa. Mas vai chegar. É porque, assim, foi o que eu estava dizendo para vocês. Eu tô ainda selecionando a dedo. É assim, a cada 1.000 é 1. A cada 1.000, 1. A cada 500, 1. É isso. Muito processo seletivo, muito treinamento, muita gente que passa. Sim. No dedo a gente vai selecionar. Esse cara aqui tem visão, esse aqui também, esse aqui também. E o que é o cara que tem visão? É o cara que confia em mim. Porque a maioria não confia no gestor. Ele olha e fala assim, só quer me explorar. Uhum. Não é, cara. Eu tô te dizendo que eu vou te dar mais, que eu quero fazer mais por você. Hoje eu faço tudo que eu posso, certo? Eu não posso passar dos limites para não falhar com ele, porque eu não posso falhar. Se eu disser que eu vou te pagar isso, eu vou te pagar isso. Então, eu quero estabelecer essa relação de confiança. E o que significa isso? Eles entenderem que a gente está começando, a gente está implantando uma marca e que agora novas regras vão vir. Ah, a partir de amanhã vamos ter que usar o uniforme dessa forma. A partir de amanhã o controle e contagem XYZ tem que acontecer. A partir de amanhã o controle de compras tem que estar assim, assim, assim. Só que eu só posso passar isso para eles quando eles estiverem capazes de fazer. Então, Exato. eu fico procurando pessoas capazes de fazer. Quando eu encontro o cara que levanta e faz por ele e fala, eu ouvi você dizer que estava querendo fazer controle, eu faço. É assim que tem acontecido. Uhum. Eu falo assim, eu queria organizar melhor esse quadro aqui da loja, não tenho conseguido, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu falo, se cada um aqui ficar sentado esperando eu chegar e fazer, vai demorar. Mas se cada um aqui tiver a iniciativa de me apresentar certo ou errado, não importa. Me apresenta o que você tem. A gente vai junto construir muito mais isso. rápido. Exato. E é isso que eu tenho feito. Chegou, eu acho que esse quadro de horário fica...
Legal. Pronto, essa Eu coisa já do olho para horário. esse cara e já falo, pronto, esse cara é legal. É. E aí eu vou dando essa oportunidade. E esses são os que vão ficando. Os Entendi. que vão cumprindo e acreditando no meu potencial de gestão. E não indo contra aos processos. Cara, o processo é fundamental para qualquer empresa. Essa coisa do horário, Carolina, porque aqui é muito polêmico, né? Uma vez a nossa querida host, Larissa Abreu, Um dos nossos vídeos. falou em um dos nossos vídeos polêmicos que viralizaram que se ela tivesse um restaurante Ela abria aqui em Portugal, o nome do restaurante ia ser de 3 às 7, devido a essa... Porque eles Mas- fecham, né? nesse Porque eles intervalo, fecham, só para vocês normalmente. entenderem esse contexto, né? Quem ainda não sabe disso, muitos restaurantes em Portugal abrem na hora do almoço, fecham às 3 da tarde, ficam fechados até às 7 e depois abrem de novo às 7 para o jantar e o que eles chamam de horário repartido. Horário Para bem não partido. pagar, digo eu, né? Para não pagar 2 funcionários, um no turno da manhã barra isso tarde e mesmo. outro tarde e noite, eles preferem pagar só um e dar ali 3 ou 4 horas de intervalo pro cara para ele não fazer nada, que não adianta nada, porque a pessoa não consegue fazer quase nada. Isso é E aí, bem, como bem é que ruim. você conseguiu ultrapassar essa barreira da... Porque isso acaba desmotivando um pouco. Desmotiva, Pelo menos eu já vi desmotiva. muita gente dizendo que é horrível trabalhar nesse horário. Muita gente chega para mim pedindo emprego exatamente por isso, quer sair de um bipartido. Fala, ai, não aguento mais, porque assim, eu perco o dia inteiro. No fim, acaba que o cara tá ali às 3 horas parado, mas ele tá em trabalho, porque ele não pode fazer nada. Isso. Então, Muitas ele- vezes mora longe, às vezes nem consegue em casa. É ruim. Eu nunca quis. Confesso para vocês que no início, assim que a gente abriu, assim, uns meses depois eu falei, meu Deus do céu, eu tinha até que eu criasse esse mundo de coisas lá e agora eu preencho todos os horários. Mas pensa uma pessoa que só tinha doce e pão, isso aqui, tem uns horários que ficavam muito vazios. Morto. Ah, pois, Eu exato. falava, ai meu Até Deus. porque é cultural, né? As pessoas acham que tá tudo fechado e nem Isso. vão. Cara, mas eu falei, o que eu vou fazer? E a gente sempre, cara, a gente falou, a gente luta até o fim para não fazer um repartido. Porque na hora que a gente fizer isso, a chance das pessoas ficarem é ainda menor. E a gente sempre pensa assim, como é que eu fidelizo uma pessoa, um funcionário comigo? Descanso e bom salário. Ninguém quer trabalhar que nem uma máquina, um trator, e ninguém quer não descansar. As pessoas têm família, as pessoas querem ter vida, as pessoas querem ter momento com seus familiares, querem viajar, ainda mais aqui, que nós estamos perto de diversos Exato. países maravilhosos. Então, cara, o cara que vem sonhar aqui, ele quer pelo menos um pouquinho. Mesmo que a gente sabe, tem que lutar, tem que trabalhar, vai doar a perna, trabalha na restauração. Mas a gente pensa sempre isso. Qual é o pilar? Um salário melhor, um pouco acima da média, pelo menos, se é o que consegue se fazer. Se não, pelo menos acima da média com descanso. Pelo menos na média com descanso ou acima da média com descanso. E aí a gente ficou pensando como a gente ia construir isso. Foi muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil, porque a gente não tinha verba suficiente para tanta Entendi. coisa. A gente não... Enfim, chegou o segundo ano. A gente começou a perceber que melhorou. Estamos ganhando corpo. Vamos tentar começar a viabilizar. E aí foi engraçado, porque eu sempre fechei às terças-feiras. Ah, E ficava até às 7 horas da noite só, e não até às 8. Hoje nós não fechamos nenhum dia e ficamos até às 8. E muita gente deve ter... A gente ficou pensando assim, nossa, vão achar que a gente está explorando todo mundo aqui. E foi o contrário. Na hora que eu aumentei o horário e não fechei mais a terça, nós conseguimos construir um quadro de horário, isso quando a equipe está completamente formatada. Certo, Todo mundo ok. tem que conseguir se cobrir ali. A gente conseguiu um quadro onde as pessoas conseguiam 2 folgas seguidas. Ou seja, eu aumentei o meu horário e eu dei mais folga. Eu dei mais tranquilidade para aquelas pessoas. entendi. Eu tento sempre, hoje a nossa meta ali é fazer as metas de venda. Então, eles se batem em um certo número de venda, um certo valor de venda dia de semana, é um valor, fim de semana é outro valor, eles ganham inicialmente um produto qualquer da casa para escolher. Bateu a meta, ganha. Não interessa se veio por venda minha, venda sua, venda da casa. Você trabalhou, ganha. Pega aí seu bolo para comer, pega sua tarte para comer, senta aí, vai fazer um lanche. Então, esse é o início, porque a gente entende que esse prazer de estar inserido da marca. E agora a gente luta pela... Interessante, né? que é o que... Assim, o que eu podia dar nesse momento? Cara, 1 ano de casa aberta. Eu não posso dar um monte de dinheiro, porque não tinha nem para mim Claro. direito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o que eu consigo. Agora a gente já está indo para o segundo passo, graças a Deus. Estamos indo para a meta de venda de numerário. Ou seja, se a loja vender X, eles ganham um percentual a mais no salário. Então, a gente vai sempre lutando Ai, que por esses benefícios. Meritocracia também, né? Eu É acho que legal. legal. O Eu cara se gosto. anima, ele fala, pô, vambora. Quem ganha? Eu ganho, o cara ganha, todo mundo ganha. A gente cresce, a empresa aumenta, daqui a pouco você é gerente, daqui a pouco você é responsável de turno, daqui a pouco você é, sabe? E as Então, essa pessoas é a às visão. vezes pintam essa coisa de propósito, muito assim, né? Aquela coisa. Mas a verdade é que o dinheiro é uma grande motivação para as pessoas, né? Todo É mundo precisa de liberdade. dinheiro no bolso, todo mundo quer viajar, todo mundo quer descansar. Então, fazendo. mundo E outra quer. coisa também que a pessoa se sente muito mais parte da equipe quando ela constrói junto, né? Então, o Sim. fato, até mesmo na época da Tosta,
Costa ou da Tarte. Cara, pelo menos ela tá ali, pô, consegui, eu fiz, né? Isso é muito bacana. É muito E a parte da importante. mentoria, Carol? Agora a gente está estruturando essa mentoria. A gente está finalizando os detalhes por esses dias até. Que a ideia, já que eu parei de dar aula de confeitaria, Sim. que é a parte que hoje eu Deve também ter uma já demanda contribuí enorme, muitos né? anos. Estou Exato. há mais de 12 anos dando aula de confeitaria, tá bom. Uhum. Agora eu acho que com toda essa bagagem que eu construí, o mais interessante é ajudar empresários. Porque eu vejo que, cara, muita gente querendo, sem ter a menor noção de por onde Noção, começar. perdidos. Ai, meu Deus. E aí bate muita cabeça, tanto que eu sempre penso que tudo que a gente recebe, eu recebi de Deus um dom, que foi empreender. Ninguém precisou me ensinar nada. Eu aprendi, e para mim sempre foi fácil, e não fácil empreender. Foi fácil viver isso, por mais que tenha Certo. suas dores, né? Óbvio, seu cansaço, é uma entrega eterna, a gente vive muito exausto, é normal. Mas eu acho que a gente recebe. E eu não consigo entender uma coisa que você recebe e você não dá, pelo menos uma parte de graça, né? Eu penso assim, eu posso ajudar pessoas. Então, beleza, a gente também não vive de filantropia, mas eu acho que a gente, a nossa ideia inicial para essa mentoria é que os primeiros mentorados sejam selecionados a dedo, pessoas que realmente estejam precisando dessa ajuda e vêm comigo gratuitamente. Ok. Depois disso, a gente abre a mentoria para que as pessoas que vão poder entrar e participar, e vai ser uma mentoria em grupo, Uhum. semestral, enfim, onde a gente vai realmente nortear. Porque não sou só eu. A mentoria é um grupo empresarial. Sou eu com a parte toda de visão, gestão, estratégia e tudo mais. O Rodrigo, na parte financeira, compra toda a parte de captação de capital. A gente tem internamente na empresa também uma pessoa muito importante que é advogado, vem também contribuindo com isso, advogado de grandes empresas. Eu tenho 2 grandes amigas também que são do ramo, são empresárias monstras, que vêm também. Então, cada semana com um cara desse, recebendo Entendi. Isso um é conteúdo muito importante. É porque cada um tem sua área de especialização, né? Uma coisa também que eu sempre Empreender não é toco. um só. Não Exato. é. Até o marketing, E aquilo que né, você falou, que... Marketing tem, já, óbvio, tem que ter É a marketing. diferença Marketing, Brasil, tem que ter Portugal, que é gigante, né? Pois é, aquilo que você falou, quem empreende muito não tem tempo. É, aquela Como frase foi que é você bacana, falou? né? Quem empreende muito não tem tempo de dar mentoria. É isso aí. Quem Eu trabalha falei no muito. início, eu falei, porque normalmente quem trabalha muito tem tempo de ensinar, de mentorar. Porque a mentoria individual, por exemplo, eu não tenho tempo hoje. A mentoria individual, eu tenho que me dedicar à vida daquele cara. Sim. Eu tenho que parar ali e ficar, fala do seu número. O que você fez essa semana? Sim. Qual o cardápio? Vamos contar o cardápio. Quantos funcionários? Como é que você está treinando? Qual o uniforme? Qual é a visão? Quem mora no teu bairro? Quem é seu cliente? São tantas coisas que eu vou ter que olhar por minuto que eu Exato. não daria conta, que eu já tenho a minha Exato. para olhar. Mas uma mentoria em grupo, eu consigo. E aí foi a hora que eu falei, normalmente eu nunca tive tempo. Nunca tive tempo, porque eu sempre quis me dedicar ao meu físico, a minha loja física, tudo. Sempre dei mais atenção a isso. Agora eu acho que é um momento que eu consigo, porque eu tenho um suporte, agora a bagagem é muito gigante. Quando eu vim de lá pra cá, eu achava que eu sabia muito. Agora eu virei um monstro, eu falo cara, nada me destrói. Cara, porque É uma muita jornada, é muita uma experiência, jornada. né? É até meio polêmico o que eu vou falar, mas ontem eu vi um vídeo de um menino de 15 anos que apareceu, ele se apresentou e falou assim, meu nome é fulano, sou palestrante, empresário, influenciador, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, aquilo mexeu comigo, eu falei, caraca, como assim, né? 15 anos? É. Aí eu fiquei assim, tudo bem, Muito ele tem o mérito novinho. dele, tem o resultado dele, né? claro. Não tô mas assim, cara, jornada, experiência, tipo, jogo, não tem. Não dá tempo, Não dá gente. tempo. A pessoa tem 15 anos. Nasceu ontem, Não que dá. isso, gente? Entendeu? Acabou de Tem nascer, coisas a que idade não é se minha compra. filha. É. Não tem como. Tem muita gente que diz, Thalita, não sei o que. Eu digo, olha, respeita a jornada, meu amigo. Porque não Respeita a jornada. adianta, não adianta. É igual pai e mãe, né? Quando a gente tá lá Por mais que a adolescente, pessoa fala, tenha você não dinheiro, por mais que ela É isso tenha... né? Por mais que não dá pra comprar. E não se compra experiência em faculdade. Não. Não se compra experiência em... Gente, são lugar muitos nenhum. anos de investimento dia a dia, corpo. Eu imagino. Tá ali, cada coisa errada que deu, você aprendeu. Cada coisa certa que deu, você aprendeu. Cara, mas pra você Isso. viver isso, não tem como. Não tem como. É só vivendo. É. O cara pode ler 250 livros. Isso. Pode Fazer 10 estudar, meses, fazer Paga um monte 10 de mil euros na curso. mentoria do fulaninho de tal. Esquece. Não vai isso que vai. Legal, é conteúdo. Acumula isso. Mas vive, entrega, faz todo dia. Porque, por mais que eu diga, até na minha mentoria, se eu disser pro cara, faz isso, ele vai fazer, pode dar certo, pode dar errado, mas ele aprendeu. E a gente vai para a segunda parte agora. Vamos Exato. aprender o quê? E tem que ser todo dia. O que a gente passou para reinstalar a marca aqui foi tão pesado, porque
por essa cobrança. Você não estava começando simplesmente, você estava entregando para pessoas altamente exigentes devido ao seu histórico uma coisa super difícil, porque você não tinha staff. E uma empresa é formada por pessoas, não é por mim. Eu sou só a cabeça que pensa. Todas aquelas pessoas que estão ali trabalhando diariamente são a empresa. Eu não sou a empresa. Eu sou a cabeça, mas eles são a empresa. Então, como coordenar uma pessoa, como ter certeza de que o que você está fazendo está certo ou errado, porque as pessoas vão contra você. Você vai colocar aquela regra, vão olhar e vão falar assim, isso é bobagem. Não faz não. Isso é bobeira. E eu canso de dizer para a equipe, confia em mim. Olha o que eu já transformei de pessoas. Eu tenho diversos depoimentos que eu pedi da equipe do Brasil que me deixaram para os nossos treinamentos internos. Alguém de lá veio para cá? Não, estamos Era o que pensando. eu já ia perguntar. Estamos pensando sobre isso. Porque a verdade é que a gente tem muita mão de obra aqui. Né? E trazer pessoas é uma responsabilidade muito grande. Exato. A gente mexe com... A gente sabe que... Principalmente né, moradia. emocionalmente, a pois moradia, as pessoas têm família. Tem quem queira vir. Tem pessoas que querem. Que já têm uma vida mais estabilizada e tudo mais, conseguiriam vir. Estabilizada, assim, o filho já está grande, já está tudo ok. Mas a gente pensa muito sobre isso. E eu acho que aqui a gente tem uma mão de obra maravilhosa. A gente só tem que... Outra coisa que eu aprendi é selecionar qual é a mão de obra que eu preciso para o meu negócio. Qual é o profissional que eu tenho que contratar para me dar menos trabalho, que eu digo na formação. Entendi. Ele tem que vir com alguma coisinha da onde? Aí você vai conhecendo. A gente vai aprendendo a traçar perfil. Isso me ajudou muito. Não não descobri a pólvora, porque também tem seus erros ali nessa captação. Exato. Mas melhorou muito. Não, então, o olhar fica muito mais aguçado, né? Exato. Porque também você não quer perder tempo, né? A verdade não é dá, essa. você Passa tá a ser exausto. Eu falo, nunca trabalhei tanto na minha exaustivo. vida. Nunca na minha vida eu trabalhei tanto. Gente, eu falo, quando a gente descobre que o tempo é o nosso maior ativo, tipo assim, a coisa mais valiosa da nossa vida, a gente pensa 10 vezes antes de aceitar uma proposta, aceitar um convite. Você fica assim, vale a pena, deixa eu dar uma olhada. Porque tem que ser bom pra todo mundo. Se for bom só pro outro, cara, não dá. Eu vou dizer, se eu soubesse que eu ia passar... Porque a gente teve a opção, quando a gente veio pra cá, de abrir ou não a marca. A gente pensou se a gente ia manter a marca ou não. Poderia não ter aberto. E morreu no Brasil, acabou. Quero Nassau esteve no Brasil, aqui eu vou fazer outra coisa. Poderia. Foi um pensamento. A gente optou por abrir. E aí, eu vejo muita gente que vem pra cá, que já teve negócio, que já vem de uma condição bacaninha, mas que aqui tem que recomeçar. E eu vejo uma coisa que eu acho que falta muito nas pessoas, é humildade. Porque você não é mais aquela pessoa. Esquece aquela pessoa, você foi. Isso. E você tem uma bagagem gigante para refazer isso. Mas entenda que existe um processo. Não tem como a árvore nascer árvore. É uma semente, cresce. Depois, agora, se você aduba bem, se já tem expertise de como tratar aquela árvore, ela vai crescer mais rápido. É por aí. Então, eu tenho expertise para fazer acontecer em 3 anos e não em 10. Isso eu tenho. Mas vai ter o tempo do processo. E o que eu vejo, por exemplo, eu no Brasil nunca tirei um café. Eu não sabia mexer naquela máquina. Não tinha a menor ideia de como mexer naquela máquina de grupo. Pelo amor de Deus, que é isso? Para mim aquilo era um ET. Só a minha barista sabia mexer naquilo. E quando chegou aqui, eu tive que ir para trás do balcão. Eu tenho que esfregar a parede. Eu tenho que tirar a tosta. No dia de final de semana, quando eu estou com a equipe em treinamento, quando a equipe está ok, não preciso. Agora. Mas foi 1 ano sem um dia de folga. Atrás do balcão o dia inteiro. Cheirando a tosta 24 horas por dia. Bolo e tudo. Então, assim, se eu fosse orgulhosa, eu não teria reconstruído. Eu ia ter deixado na mão dele e falar, não, calma aí, olha pra mim, calma aí. Eu tenho muitos prêmios. Eu sou uma pessoa que já construiu um monte. Salles. Eu sou louco. Eu falei, Tem que oi, agradecer por trabalhar prende aqui. o cabelo, bota o tênis mais confortável, prepara pra pagar a academia depois, porque vai engordar, vai ficar mais feia, entendeu? Porque Quem não engorda em Portugal? Não tem Mas quem como. não engorda Você em não Portugal? vai se tratar como se tratava. Você não vai ao dermatologista 200 vezes como você ia. Você não vai ter o seu personal outra trainer o dia realidade. inteiro, a não ser que você venha multimilionário. Mas, às vezes, até o cara muito rico, se ele resolve abrir um negócio, ele vai ter que entrar. Pois é. Porque quem que vai ensinar e criar cultura? Exato. A gente. A gente. Exato. Então, é isso. Hoje mesmo eu estava lá, porque nós estamos em reformatação da equipe, não é toda, mas parte. Então, eu tenho umas 2 meninas novas, e eu preciso, para minha responsável, a minha líder de loja, almoçar, eu tive que ficar lá. E No assim Brasil, funciona. você jamais E tá faria isso. Nunca na minha vida. Já estava em outro E não patamar. não é né? porque assim, Exato. nossa, eu não posso. É porque não precisava realmente. Eu nunca entrei para tirar uma tosta, um misto quente, um não sei o quê. Se eu entrei algum dia, foi porque eu estava afim. Resolvi entrar, mas nunca entrava. Eu entrava para conversar com elas, ver se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. Olhar um pouquinho a operação, vistoriar com a gerente e ir embora.
E você sente E que aqui isso não. agregou, tipo, em termos de dominar o seu negócio em Claro. si? Agrega muito, não? Claro. Com certeza, Deus, ele falou assim, querida, é o seguinte, você não sabe nada daqui, você só sabe de lá. Você achou que sabia alguma coisa. Então é o seguinte, prepara, compra tênis bonito aí, confortável, bota a tua roupa confortável, fica bonita, porque além de tudo, nós temos a exigência por sermos donas, não posso estar louca, descabelada. É. Tem que estar sempre tentando, vou lá, me alinho, arrumo, porque a Claro. qualquer momento chegam e falam assim, posso tirar uma foto? Sou sua fã do Brasil. É. Então Pois. você tem que estar, olha que Que difícil. louco. Você tem que estar ali com um nervo à flor da pele, porque você está lidando com uma série de problemas internos que você está gerindo para que aquilo se vire alguma coisa. Você tem que entrar no físico. Cara, eu tenho dor na coluna, dor em todas as partes da minha perna. Agora, porque eu não tinha hábito disso. Então eu tenho dor na coluna, tenho dor na. Cara, e tudo bem. Faz fisioterapia, vai malhar quando der tempo, que ainda não dá, e fortalece isso, porque eu tô É. desfortalecida, né? Então é muito por aí também. E, cara, faz o seu negócio acontecer, porque É. se você não entrar, você não vai saber o que Não eles vai precisam, ter. você não vai saber o que o seu cliente daqui, que é cosmopolita, é português, é inglês, é de tudo quanto é lado, é brasileiro, tudo. Você não vai entender qual é o consumo deles, você vai ficar sentadinha na mesa olhando eles trabalharem? Não, você vai trabalhar também. Então, eu tenho certeza que foi o projeto de Deus. Ele falou, tem que ser assim. E a gente, óbvio, que tem um entendimento de como as coisas precisam ser no futuro, eu já luto para que isso acabe, porque um líder, um gestor, cabeça, preso na operação, não tem crescimento. É mesmo. A gente precisa estar ali quando é muito necessário para sentir. Eu tenho que sentir o que aquele cara que está trabalhando sente. Cara, ele sentiu muita dor, vamos subir essa máquina. Eu sinto dor na coluna, então sobe. É. Ah, se eu Entendi. sinto, ele sente, então eu melhoro para ele. Ah, e ele tá com maior dificuldade, tem que limpar essa máquina para mudar leite vegetal para animal, compra mais uma máquina. Ah, É isso. compra mais talher. Como otimizar, como melhorar. Otimiza, só que eu só faço isso estando na operação. Se eu não tô Sim. sentindo a dor do cara, Não eu vou vai. embora. E Vou pra conversando, né, com praia. as pessoas. Conversando, perguntando, né? Conheço meu cliente, bato papo com meu cliente, converso com meu funcionário. Então, eu estando ali, não pode ser para sempre, senão o negócio não vai crescer. E ele vai desmotivar. Ele vai olhar para mim e falar assim, cara, essa mulher vai ficar aqui para sempre. É. Quem vai Aí ser o não gerente disso aqui? inspira, né? Também Exato. a ponto É. de, tipo assim, eu quero uma vida igual. Se eu ou tô ali, quem é o parecida. gerente? É. Ninguém. É. Responsável de loja. Mas sei. eu acho que isso que você tocou num ponto é tão importante da humildade, né? Porque as É. pessoas eu acho que não estão dispostas a recomeçar. Tem Às vezes muita acham gente- que estão, mas quando chega assim, caraca, Tem eu não sabia muita que ia ser gente. tão difícil. É muito difícil. É muito É difícil, muito porque difícil. envolve ego, envolve cobrança, envolve, cara, uma série de coisas. No mesmo momento que a gente está se adaptando a uma nova cultura, uma nova realidade. Você com filhos ainda. Pô, uma Nossa, loucura tipo, total. é muita informação, É muito né? difícil a pessoa, às vezes, entender que aqui ela tá literalmente começando do zero. Exatamente. É como se ela tivesse acabado de sair da faculdade, ponto. Exatamente. Né? As pessoas te cobram como se você. Ah, eu ouvi muita, tá? E as pessoas me diminuíram muito. Principalmente que eu olhava e falava assim, ela tá atrás do balcão. Tipo, nem falava comigo, entendeu? E, coitada, virou um eca, né? Tipo assim, eu via amigas que levavam amigas minhas, que levavam amigas delas que eu não conhecia, e não falava. Eu ia falar com essa mulher atrás do balcão. Valha-me. Mas é feio pra ela. Tô Já nem hoje aí, é- tô nem. Caguei! Olha a igual- minha preocupação. igual Ana Pelona, caguei. Zero. Aí mesmo que eu ficava lá. Ainda chegava, me dava um abraço de tosta aqui, fedorenta. Ai, mas você Brincadeira. sabe que é tão bom, Mas, você assim, filtra, né? nem Quem aí. realmente é amigo, quem É, não é, nem quem tem aí. valores parecidos, quem não tem também vai pra aquele É lugar isso aí. e tá tudo É certo. Porque né? as pessoas Carol, olhavam e falavam assim, o que essa mulher tá fazendo atrás do... Ela fica atrás do balcão, sabe? Uma coisa muito louca, Entendi. né? Muito louca. Carol, Não, sobre e, o teu... e tem a última cobrança, Ah. importante ser dita. Quando você tem uma casa autoral, as pessoas acham que você tá passando aquele inferno ali atrás. E eles acham que você tem que ir de mesa em mesa falar com todo mundo super simpática. Cara, é muito difícil. Eu quero, eu amo, mas não tem hora que não dá. Se eu parar, for na mesa falar com você super simpática, trava tudo aqui dentro, você não vai receber seu pedido. Esse é o momento, entendeu? Ah, Daqui a pouco vai chegar o momento Brasil que eu chegava na loja. Oi, bom dia, tudo bem? Eu, dona fulana. E aí, beleza, a gente conversa e bate papo, eu sento na mesa junto. Mas enquanto depende de mim para aquilo acontecer, é mesmo. infelizmente, eu amaria, mas eu não consigo. Não né? dá. É É mesmo. muita cobrança. Carol, só sobre o teu público, ou seja, quando tu chegaste aqui, obviamente o teu público estava todo no Brasil. Como é que foi a construção desse público, da divulgação da tua marca enquanto forte No Brasil. no Brasil? É. Como é que foi isso? Cara, foi orgânico. Quando a gente chegou aqui, eu não sabia que a expectativa era tão alta. Eu não entendia que Portugal é engraçado. As pessoas, elas esperam muito por um novo empreendimento, porque é tudo novidade, né? Não Sim. tem tantas novidades sempre. Então, eu não imaginava, eu fiquei 5 meses em obra, foi um horror. Me enlouqueceu aquela obra, mas enfim, saiu. Era para ser 2, foram 5.
Eu abri até sem terminar. Agora que eu A tô obra terminando. tipo cozinha, Obra, o salão tudo. de Era de muito serviço. grande, E né? licenças ok. e tal, Obra, deu obra. trabalho? Não, licença foi já ótimo, porque eu já peguei uma loja Três licenciada. fases. Ah, boa. Foi bom, ok. porque já tinha sido muitos anos Uhum. um restaurante. Sim. Então foi bem. Mas a parte da obra era muito grande. São 3 cozinhas, ai, meu Deus, gente, perdi o nome. Onde a gente guarda as coisas? Balneário? Não, arrecadação. É tipo 2 armazéns. Ah. 2 armazéns, 2 casas de banho, um escritório, Ai, vou comer 3 cozinhas, uma sala de aula. É muita coisa, mais um café. Então, cara, eu não. Carol? Obrigada. É tudo Vou de provar. vocês. Se eu for comer o de Maravilhoso, vocês... gente. Uma pausa que eu comi Eu vou só fazer Olha esse inveja de a vocês. coco, prova esse Foi, de não coco. é? Surreal. Gente, eu tô Inveja. assim, Maravilhoso. eu amo pistache. Coco pistache. Eu adoro pistache. Eles são Vamos de maravilhosos. coco, já que ela falou do de coco. Beijinho. Esse beijinho, ele E eu amo Carol, ele. É muito cremoso. uma Pera, curiosidade. deixa eu só terminar essa desculpa, parte do gente, Onde eu gente, tava? vai Até me perdi. falando. Fala, Do o que eu tava público. falando? que eu falei sobre o Perdão. público e você disse assim, Thalita, a expectativa foi muito alta. Eu Foi. demorei 5 meses na obra, mas depois foi orgânico. Foi. Aí a gente teve um boom muito grande, de muitas no início, lotado. Enlouqueci, porque eu pensei assim, vou abrir, ninguém sabia nada, gente. Ela não sabia nem onde estava o guardanapo. Você tá entendendo? Eu abri e falei assim, não vou nem anunciar, vou só abrir. E vamos entrando um pouquinho que elas vão treinando. Cara, foi um volume de pessoas, vocês não estão entendendo. Foi desesperador, foi horrível. Era para ser maravilhoso, mas não foi. Por que não foi? Porque elas não estavam preparadas. Então, eu queria uma coisa devagarzinho, mas foi uma loucura. Daí, Entendi. sim, aí acabou a euforia, tudo bem. Aí a gente começou a treinar as meninas, e eu nunca tive loja de rua. Sempre shopping. Ai, era shopping. Olha que desafio. Outra vida. É completamente diferente. Outro marketing, totalmente diferente. Porque o shopping, né, a gente sabe que a pessoa vai resolver 1000 coisas e também vai. Né? E na Barra, por exemplo, onde eu tinha mais shopping, as pessoas só viviam no shopping, ninguém andava na rua, Pois, que é perigoso. exato. Então, era tudo dentro do shopping. Então, pra mim, maravilhoso. Meu público já tá ali, ele já vai ali mesmo, ele vai na academia que é ali dentro, ele vai no sei lá que é ali dentro e também vem aqui. Então, volumoso. Loja de rua, a gente fala de um público muito escasso. E a zona onde eu abri não é exatamente a zona onde está o meu público-alvo. Tem cliente, mas não é o volume grande de público-alvo meu. Ah, era sobre isso que eu tava... E aí eu falei, e agora? E agora? Vamos pensar. Aí comecei trabalhando todo dia, treinando pessoas, tá, tudo bem, tá indo, né? Até que eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa a mais para captar, porque o meu cliente, ele vem de Cascais, ele vem de Lisboa. O meu cliente Pronto. não é da região. Pronto. Eu tenho isso aqui da região. Região que eu digo assim, ruas Sim. ali em volta, né? Oeiras tem até um público bem bom, só que Oeiras é gigante. Falando daquela tirinha ali, Sim. muito pouco. E Oeiras não é um bairro que você vai para passear. Ninguém vai passear em Oeiras, Exato. né? Só se for no Parque dos Poetas, um dia na vida, mas assim, um dia no shopping Oeiras. No geral, a pessoa É pra vai passar, para Lisboa, Cascais, É de passagem. passagem. E eu falei, cara, e agora? Aí eu pensando, o que eu fiz, me formei em gestora de tráfego. Olha, Mara. Fazer o quê? É ser empreendedora. Não tem jeito. Exato. Se eu tivesse num nível altão, eu falava, eu quero uma gestora. Contrata uma gestora. Sim. Eu pago a gestora, mas naquele momento inicial, eu não podia pagar uma gestora, mas pagar o tráfego. Porque a gente tem custo do tráfego, Uma mais é a gestão, o outro é quando você paga pra o- plataforma. plataforma. Então, eu pensei, cara, vou ter que dar um jeito. Fui lá, estudei, fiz um curso de gestora de tráfego, me formei em gestora de tráfego. Uso só pra mim, claro, né? Porque a intenção era essa. E comecei. Cara, Bombou. aí, acabou. Pronto, descobri. O empreendedor, ele tem que ir nessa. Tipo, qual vai ser? Essa loja precisa do quê? Como é que divulga essa loja? O que eu trabalho nessa loja? Aí tá o grande, né? Você tem que Exato. testar. É testar. E tá, eu sou muito perceptiva. Então, eu ia percebendo o que o público consome, o que eu vou botar aqui, o que tá faltando aqui, o que não tem em Oeiras. O que eu vou jogar aqui? O que pode Tá, ser aí diferente do que comecei. tá todo mundo anunciando pra Exatamente. chamar a atenção? Como é que é o anúncio que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Narrativa, deu certo. Música, não. Narrativa, sim. E aí eu ia testando. Cara, é absurdo. Eu fiz um volume de público que eu nem sei dizer. Hoje, seu Muito público grande. brasileiro Uau. representa a maioria? Ou você diria que é
bem misto, assim. Bem misto. Na rede Bem social misto, ou né? presencial? que Não, tu tava presencial. indo? Não, Presencial é muito misto. Tem hora que Misto, você vai né? e você não escuta brasileiro. Quando eu fui, tinham portugueses. Só portugueses. Tinha uma mesa brasileira. Assim, eu também sou muito observadora. Eu para observo tudo. tudo, para tudo. E eu vi que tinha, assim, a maioria eram portugueses. Estava É. cheio e tinha uma mesa de brasileiros. E a gente, né? Tem Brasileiros. portugueses. E é onde... Agora os angolanos descobriram a gente. E eles... tinham Tão angolanos indo também. muito. Tem uma parte do público angolano maravilhoso que eu ainda não tinha achado eles aqui. Porque eu não ia muito lá no meu café. Era muito assim, português e brasileiro. E aí, quando chegava férias, americanos. Vinham também muito. Mas mais nas férias. Eles alugavam um Airbnb, alguma coisa ali. Como é pertinho da praia também, Oeiras, eles ficavam por ali, que deve ser mais legal de pagar. E também tá na praia, e tá do lado de Cascais, Paredes, Estoril, maravilhoso. Sim. Então, lota de estrangeiro ali de Airbnb, então eles iam tomar café todo dia. Mas os angolanos não tinham chegado ainda. E eu fui vendo quão rico é isso aqui. Cara, eles Uma são diversidade brutal. alegres, eles lembram muito o público brasileiro, mais alegres talvez um pouco, mais expressivos, lembram italiano com brasileiro, tudo misturado. Falam alto. Né? Eles falam alto, mas eles são alegres e muito educados. Muito educados. E outra, E muito ainda bom de tem lidar. muitos potenciais de serviços até com custo mais elevado, como casamentos e tal. É porque a galera não sabe, mas Angola tem, assim, uma diferença social gigantesca, Sim, né? usa-se muita festa, né? Fazem muita festa, E são muito eles festeiros. aqui, nossa, eles se identificam muito com os brasileiros, né? No nosso jeito de ser. Então compram mesmo. Festa, Carol, muita o cardápio, tu varias de acordo com isso? Assim, para atender várias nacionalidades? Ou você foca mais no cardápio brasileiro, na culinária? Não? Como é que você O conseguiu? que agrada quem? Cara, isso foi uma coisa engraçada. que Vocês agrada falaram mais? isso foi uma coisa que me demandou muito no início, me cansou. Porque Imagina. no Brasil, a gente tem estações definidas. Não definidas. Não definidas. É o tempo Falei ao todo no contrário. calor. Não Eu tô definidas. assim, minha É cabeça o tempo ficou assim. todo calor. Eu mudei. É, o tempo todo O tempo calor. todo calor. O friozinho, muito friozinho, um pouquinho. Aí você faz uma coisinha ali, tá Uhum. tudo bem no inverno, não muito mais do que isso. E aqui não. É. Cada estação muda o comportamento. Exatamente. E aí, faz como 100 horas? Me diz. Eu falei, cara, como é que eu faço aqui? Isso me desgastou muito no primeiro ano, porque eu não estava acostumada a mudar cardápio. Agora mesmo já está revendo o cardápio, que entra agora para primavera-verão. E eu tenho que ficar fazendo rodando esse cardápio toda hora, porque o consumo muda. O chocolate quente já não faz mais sentido. O excesso de chás no inverno, como é extenso, é muito. Eu faço uma parede de chás blends da casa, para ter Olha uma que coisa interessante, né? diferenciada. Não é para ter aquela coisa autoral, mas não é o sachêzinho. Tem a saquetinha também. Porque tem algumas pessoas que só gostam da saquetinha, né? Que é aquela coisinha. Ainda mais aqui, a gente tem muito idosos que tem aquelas... Exato. Né, já o hábito. Mas a maioria do meu público quer coisa diferente. Então, a gente chega ali, cara, tem 10 tipos de chás da casa, blends da casa. As pessoas já querem comprar. Então, a gente vai criando. Isso no primeiro ano me desgastou, porque para mim era novo. Eu não sabia dominar. E aí, agora eu sei muito. Agora já estou adaptada a eles. Então, agora a mudança já não é tão grande. Eu já sei mais ou menos o que eu vou servir em cada estação. E a questão até dos doces. Por exemplo, um doce, palha italiana. No Brasil é feita com brigadeiro. Aqui eu não faço com brigadeiro. Faz com Seria quê? doce demais. Eu É. desenvolvi. Exato. Muito para doce para eles. É um creme de chocolate belga que eu fiz, que não é nem uma ganache e nem um brigadeiro. Eu fiz uma fusão ali, uma mistura de ingredientes que suavizasse o brigadeiro e desconstruísse a ganache para ficar cremoso, não ficar tão Certo. denso. Então, eu uso esse creme, é um sucesso. Primeiro eles falam, deve ser doce demais. Quando come, só volta lá para buscar esse. Olha que interessante. Porque ele é a releitura do salame daqui também. É, Isso, o verdade. tal salame Então, de salame, chocolate. palha italiana, calma aí, vou criar um meio do caminho. Porque também, se eu faço um salame, o brasileiro não curte. Mas Não, Entendi. eu não gosto de salame. Duro, Nem eu. ruim, sem gosto, é o que não- o brasileiro diz. E já o português está adaptado a isso. É. Então, eu tenho que ficar ali naquele meio do caminho. Os meus bolos, a maioria no Brasil era recheio duplo. Aqui eu tenho recheio único e alguns recheio duplo. Duas camadas. Porque senão fica Certo. doce demais, aí eles estranham. Mas se não tiver nenhum, o brasileiro também reclama. Aham. Então, eu vou ali... Entendi. Tarte de amêndoas, não tinha lá, mas aqui tem. Aí eu fiz uma mais suave, mais à base de amêndoas e nada de farinha. Então, a gente vai É criando... entender o público e entregar ali o melhor dentro isso do aí. mix, né? É de isso aí. nacionalidades e É muita muito gente. rico. gostos, né? É muita gente, é muito legal. É um ensinamento gigantesco. Aí hoje, como é o funcionamento? Todos os Todos dias, os dias, fica localizado em Oeiras. Oeiras, E é serve brunch, como é? Brunch? Brunch? brunch, Brunch. Muito bom. brunch, Que cafés, doces,
salgados, Nada, não é nem almoço nem jantares. tem almoço. Tem almoço? Jantar não, mas tem Aí, almoço. mais uma adaptação que talvez tivesse que fazer. Por exemplo, na época do inverno, sempre os almoços começam com uma sopa. Sim. Não tem isso, né? Aí quando vai chegando o verão, já, às Você vezes a falou sopa tudo. tira de lado, coloca uma saladinha. A gente aí as troca pessoas o sumo. Por trocam o exemplo, sumo, aqui, né? o que que a gente faz lá para facilitar para quem consome, né? O nosso almoço é um almoço mais executivo, que tem o prato ou o menu. Então, a gente está numa zona ali que não me pede um almoço 5 estrelas, mas é delicioso e com preço bacana. Boa. É um menuzinho. Então, a entrada é uma sopa no inverno, o prato e a sobremesa ou o café de finalização. Ok. No verão, eu tiro a sopa e boto sumo. Ah, Porque eles preferem, que aí já é uma entendi. bebida e tal. Eles já gostam do sumo de laranja, que é uma A laranja que é uma coisa de laranja é uma louco, né? coisa Pra de quem louco. gosta. Eu não É. gosto, mas falam que é doce já, não precisa Ah, eu colocar. adoro. que é A maravilhosa. laranja do Não, mas, Algarve. eu também não sou de tomar muito suco. No geral, não tomo Aham. muito suco. Mas aqui é muito forte. O suco natural de Meu marido laranja. adora a laranja É. daqui, ele fala que é um show. Adoro aquelas maquinazinhas dentro do No pingo Pingo doce, que a gente vai jogando a É, laranja já e vai caindo dentro da fazendo. É um garrafinha. clássico, né? Tem todas Aí, as pastelarias. aí então tem o almoço, o brunch, ou seja, de 8 às 8, que a De Carolina falou. 9h30 às 8. De 9h30 às 8. Todos os dias da Ah, semana. Dias da semana. Isso é legal ela falar, tipo, ela abre 9h30. Até para as pessoas terem essa percepção que, assim, Dos no al- Brasil, uma loja de rua, né, eu acho que abriria mais cedo, talvez, sim. né? Mas muitas aqui abrem mais cedo. Mas geralmente padaria. É. Padaria abre Exato. 8, às vezes Aham. até 7. Porque pega a pessoa que está saindo para trabalhar, Isso. que precisa parar num lugarzinho para tomar um É. cafezinho. Mas eu tenho a Português tem percepção muito que aqui isso, abre né? tarde. O português tem muito essa coisa de sair de casa, no máximo, só com o cafezinho que ele fez na máquina ali Clássico. e nada mais. Aí ele para no café antes de entrar no trabalho, Come come uma um coisinha. bolo ou um queque. salgado, alguma coisa. Geralmente é um doce, pra gente é mais salgado. É mesmo, é um doce, É. eu nunca reparei. Geralmente eles gostam muito do doce com Um pão de Deus, um uma pão coisa, de um Deus, doce ali, um uma negócio. coisinha assim, ou uma merenda mista, como eles falam, né? merenda Enfim, eu sinto muita falta de cafés e padarias em Portugal que tenham mais coisas, Mais diversidade mais coisas salgada. salgadas, mais ovos Mais mexidos, saudáveis, às vezes, mais também, sabia? saudáveis. Tipo ovo A gente mexido. trabalha ovo exatamente essa mexido. linha. É. Porque, óbvio, a gente tem essa referência. Então, lá só de ovo e omelete, vocês podem imaginar. Olha aí. É, ovo, avocado, bacon, ovo Olha, puro com gente. torradinha, ovo... Tem muito. Porque eu acho que eu também sinto essa falta. E, obviamente, talvez para eles isso seja uma coisa pequena, mas o público que tem isso, normalmente, vai sentir falta. Então, era onde eu ia pegando. Eu falo, cara, ninguém vende ovo mexido. Quando vende é caríssimo. Isso! Porque dá maior trabalho. Gente, ovo dá maior trabalho. pra É muito fazer. mais trabalho que você jogar uma tocha na tostadeira. Exato, eu também Entendeu? penso. Ou É então trabalhoso, omelete aquele bolinho é queque que já trabalhoso, vem já é pronto, pronto. o pão de Deus que já É. vem pronto. Se você perceber, é normalmente uma cozinha bem prática deles. Tá tudo certo. É, Aqui, a minha, eu gostaria que fosse. Confesso, porque dá muito trabalho. eu sei. Por isso que eu digo, hoje a loja de Oeiras, ela tem isso tudo. Agora a gente inicia uma expansão. Com essa expansão, a ideia é que as próximas lojas venham com cozinhas de verdade. Que aí eu consigo trabalhar. Porque a loja de Oeiras, ela vem em uma copa muito pequena, porque ela não foi pensada para isso. Entendi. E aí ela volta a ser o que era de início, com não tanto salgado, porque salgado é muito. É uma cozinha mesmo. Ah, é ovo dá maior trabalho, omelete dá maior trabalho. A gente faz croque monsieur, que também dá trabalho. Mas é Uau. muito sucesso, as pessoas amam. É. São E é tochas abertas diferente. lindas, deliciosas. É É porque, diferente. assim, eu adoro a Iogurte. culinária aqui, eu gosto da gastronomia portuguesa, mas assim, vamos combinar, né? Às vezes a gente entra numa pastelaria qualquer, tá com pressa. Aí eu quero que o negócio, tipo, não vou. Aí eu penso assim, cara, Não vou tomar A só um minha- café. A minha Não é? nutricionista já disse, ela é portuguesa e ela disse, Thalita, regra número 1 para conseguir atender essa dieta, não depender dos cafés e padarias de Portugal. Saia de casa com tudo na lancheira. É. Porque se você for esperar encontrar um café no caminho entre a sua casa e o seu trabalho, que tenha um ovo mexido, um pão integral com avocado, alguma coisa proteica, Não uma é. panqueca Um proteica, tanto não quanto tem. difícil. Você sabe que há uns meses, uns 6 meses atrás, eu tentei, vai ser o segundo passo, eu vou voltar com elas. Tem 2 meninas que fazem um trabalho muito bonito aqui com padaria low carb. Eu acho isso divino. No Brasil eu já tinha salgado, low carb, tudo isso fazia parte do meu mix ali, né? A gente sempre trabalhou muito essa parte inclusiva. Cara, eu tentei, não deu. Porque as pessoas não valorizam isso. Eles falam, estragava. Então eu tirei. Mas também é porque eu acho, é uma loja num bairro muito tradicional. Pois Era o é. início.
É um produto mais caro, O claro, mercado né? tá Mas vai chegar lá, amadurecendo, tá amadurecendo. entendeu? É isso, é a gente entender que tem certas coisas, tudo bem que o Brasil tá atrasado em muitos pontos, mas a gente precisa admitir também que o Brasil tá muito avançado em muitos pontos, É e esse é um verdade. A deles. gastronomia É é verdade. gigante. Muito. Low É carb. verdade. E a parte inclusivo nutricional mesmo. é muito grande. Exato. Sem Quantas e glúten, quantas com vezes... Nossa, Gente, eu eu saí da brincava. academia eu saí da academia no Brasil, entre a academia e o Brasil, eu tinha N opções de parar, de pegar uma tapioca com beterraba, com não sei o quê, um suco não sei do quê, suco verde Você em tem qualquer lugar que eu milhões de chegava. opções. Aqui, não, muito realmente é diferente. muito limitado. Eu brinco que aqui são 30 anos atrás na gastronomia daqui, não estou falando mal, é maravilhosa, para mim é uma das melhores do mundo. Mas não é isso, é a gente da diversidade. A gente Exato. precisa da diversidade. É. E eu percebo que a gente está chegando, a gente está indo. E é onde eu estimulo muito essa questão do empreendedorismo com calma, cautela e sem pânico, porque também se vier com pânico e sem verdade. calma vai se aborrecer, vai embora daqui. Mas se vier com calma, o espaço é grande, está chegando muita gente, Portugal está amadurecendo, está crescendo. Muitas é um mar culturas azul, também, né? muitas Muitas etnias estão culturas, vindo. Tipo, é normal que esse movimento aconteça. Mas cedo ou mais Sim, tarde já tá sim. acontecendo, né? Eu brincava no Brasil que você saía da nutricionista com o dedinho furado, sabendo se você tem intolerância a glúten, qualquer uma. Você exato. saía já com o dedo furado. Ah. Aí com a cartelinha. Eu levei minha filha pequenininha, ela saiu com a cartelinha. Furou o dedinho, papapá. Pagava ali um pouco a mais da consulta e já saía sabendo se é intolerante a glúten, lactose, tudo. Ou seja, se você tem essa informação do nutricionista, óbvio que o mercado tem que estar preparado para te entregar. Exatamente. Uma coisa não anda sem a outra. Então, lá já tinha. Aqui não tem. Até você descobrir Exato. intolerância, bababá, é super difícil, é por Não. exclusão, é uma coisa mais. Aí você faz lá o meu filho fez agora há pouco tempo no sangue, né? Os antígenos e tal. Mas é uma coisa que vai acontecer. A gente não pode ter pressa. Vai, né? sem dúvida. E a gente vê esse movimento em países próximos. Então, com certeza aqui vai. O pessoal não leve Vai. a mal. Às vezes a gente fala essas coisas, o pessoal começa lá nos É. comentários. Então volta pra trás. Gente, é a realidade. Contra fatos não existem argumentos. argumentos. Vambora. Vamos fazer o bate-volta. Bora fazer um Ó, a gente bate-volta. vai fazer um quadro com você agora rápido, que a Pra gente vai falar uma fechar. palavra Então. e você responde o que vier na cabeça, Uhum. tá? Tem Sou devagar, sou Tem, lenta com isso. vai. sempre Então tá. pensando. um livro. Ih, meu Deus. Pai rico, pai pobre. Só porque eu falei dele hoje. A Bíblia. Quer que eu ponha? Não, tá aqui. Uma comida. Nossa, eu Ou gosto de prato, comer, né? gente? Estrogonofe. Amo. Amo também. Não abro mão de... Paz interior. Um doce. Ai, Eita. brigadeiro. Brigadeiro da Carolina Salles, Eu amo. claro. Até hoje é o mais maravilhoso. E o brownie Desses- funcional que eu desses, fazia no qual é Brasil. o- Brownie Saudade É, dele. né? O mais esse primeiro que a gente comeu, Carol? Eu amo todos, mas você sabe qual eu mais gosto com café? Qual? O preto, escuro, no ar. O escuro, né? Ah, ok. Ele Eu- com café, pra mim, é assim... Ai, é muito Senta e bom, vai né? ser Brigadeiro feliz. com café é um mix. Senta e vai ser perfeito. feliz. Match, Vai ser match feliz, perfeito. Não tem como sair triste. Carol, Tenho medo de... De violência, medo de qualquer coisa que possa acontecer mal com meus filhos, assim. Eu acho que é o maior medo. Acho que de toda mãe, né? um filme. Ih, gente. Não tenho visto filme. Uma empreendedora em Oeiras. Empreendedor e Oeiras ver filme, não vê, mas a gente viu filme. Sabe que eu vejo hoje filmes adolescentes com a minha filha. É a hora que sobra dela. Então a gente vê muitos filmes. Eu não sei o nome nunca, porque ela que escolhe, enfim. Então, pronto. Não Tá sei dizer ótimo, agora, tá não. Não sei. Adoro quem fala que não sabe. A gente Aquele tava do conver- Will Smith que eu gostava, mas A Procura da Felicidade, Ah. legal, mas tem algumas coisas ali que eu acho que Aham. é um filme que me marcou muito. Um perrengue, Carol. Me mudar para Portugal. Qualquer coincidência não, qualquer semelhança é mera coincidência. Não, foi uma perrengue na minha vida, isso não tem. A parte Não da tem. minha casa predileta. Meu quarto. Uma viagem. A gente acabou de fazer, eu amei, que a gente foi ver a neve, foi maravilhoso. Serra da Estrela. Ah, Foi muito boa, muito mas eu não sei se foi só pela neve, se foi pelas companhias, se foi pelo momento, se foi por eu ter ficado um ano sem conseguir viajar, fazer nada com a minha família. Então, a gente estava num momento de retornar à Precisava, né? Que vida. legal. Então, foi uma viagem muito boa. boa. tá vendo, gente? Essa parte aí, os bastidores, né? Ninguém vê, né? Estou em casa e gosto obrigada, de... amiga. Eu me perdi aqui, o olho fez uma confusão. Estou em casa e gosto de... Olha, gosto de
ler um livro, meditar, ficar quietinha no meu canto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar quieta, do momento individualidade, assim, eu gosto muito disso. É necessário. Um arrependimento. Não tenho, que eu me lembre. Tenho muita vontade De fazer a coisa acontecer aqui em Portugal, de chegar, de atingir meu objetivo, de proporcionar para minha família tudo que a gente sempre sonhou em proporcionar, de formar pessoas, de ajudar pessoas. Todo esse movimento dando certo, muita gente vai se beneficiar e isso é um sonho. Legal. Uma mania. Enrolar cabelo. Enrolo o cabelo o dia inteiro. Sério, gente, desde pequenininha. Ousadia é? Fazer acontecer. Se movimentar. Hoje em dia é. Uma pessoa. Uma pessoa? Gente, tem tantas pessoas importantes. Porque você ia falar, minha família. Mas não pode, tem que ser uma pessoa. Então pode ser. Pode, vai. A gente Uma deixa. pessoa é minha Tá livre, família. tá Porque livre. a minha vida é a minha família mesmo, hoje. Meu hobby. Trabalhar. Porque Hoje em dia gente. Né? É a vida real, né? É a parar de vida romantizar real. também o empreendedorismo. É. Porque muitas vezes, né, as Não pessoas tem o tem a hobby, flexibilidade, trabalhar. tem a liberdade, mas ninguém fala, poucos falam, né, dessa autocobrança, essa coisa. Eu falo, gente, depois que eu comecei realmente assim, a empreender mesmo, eu durmo pior do que eu dormia. É porque a cabeça não para, se fica Não lá. para. Quantas Entendeu? vezes também isso já É aconteceu real, comigo? é E real. olha, Eu quantas- amo, quantas- mas E quando a Quantas? gente acorda, que começa, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho... Por exemplo, eu Ansiedade acabei de me lembrar... aumenta. tantas fases de crise de ansiedade na minha vida, a gente começa a aprender a administrar. Mas eu tive crise de pânico grávida da minha primeira filha, aí fui lá, tratei. Aí depois eu também tive umas crises de ansiedade em algumas épocas determinadas, de Nossa. acordar sem ar de madrugada, muito nervosa. Isso ao longo de todos esses anos, né? São claro. fases que o empreendedorismo, ele te consome num grau absurdo, né? É porque nós somos obcecados. Quem empreende normalmente é obcecado pelo próprio negócio. Não para de pensar. É o que move, é a convicção de que vai dar certo. E aquilo consome, de certa Tem forma. que dar certo. Ao mesmo tempo que abastece, consome, tira muito também. Então a gente tem que aprender a gerir pra administrar. Eu acabei né, de da melhor lembrar que hoje é forma. dia 20, eu tenho que pagar a TSU. Essa é a vida. Vambora. Eu tô vendo, Um cheiro. Um cheiro. Lavanda. Amo o cheiro de lavanda. E Uma amo sal- que a gente acha lavanda aqui, né? É. Cheira e bota no casaco. É, Adoro. uma saudade. Minha avó. E uma frase pra gente finalizar. Cara, então, a frase eu tinha que ter pensado antes. Deixa eu pensar. Não sei. É o quê? Motivacional? O que você quiser. Uma frase que, Pode ser um que trecho, te motiva, uma qualquer frase que você coisa. gosta, uma frase que faz sentido pra sua vida. Olha, eu sempre... É uma frase que eu uso muito. Que disciplina é liberdade. Que é uma coisa que, pra mim... Eu não sou tão disciplinada. Mas eu tento ser disciplinada. Porque eu sei que isso me liberta. E isso eu tento ensinar pros meus filhos, para as pessoas que trabalham comigo. Gente, vamos na disciplina que vai libertar. E a gente vai ter tranquilidade depois. Então, é uma frase que eu gosto muito. A gente Boa. falou sobre isso antes de começar o Foi. episódio sobre disciplina. A gente falou, gente, Que às tem vezes a gente não tá dias- motivada, É. mas é muito mais importante ter disciplina do que ter Sim. motivação. Porque se você for fazer as coisas só quando estiver motivada, Esquece. você vai falhar. Não vai Esquece. fazer. Muitas vezes. Não vai fazer. Mas se você for fazer quando você tiver de fazer, porque tem que ter a disciplina para fazer aquilo, Sim. aí você vai em busca daquele Com propósito, certeza, né? com certeza. E você mantendo a constância na disciplina, você É acaba isso. tendo um resultado que te motiva de novo. Que te motiva. Totalmente. É um ciclo. É. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Sua Gente, história foi- incrível, Papo né? Maneira, muito maravilhoso. bom. Leve, né? Obrigada. Gostoso. Passou, Ó, foi o uma arroba delícia. do Carolina Salles Café. A Salles gente vai Café colocar lá, tá né? lá na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo se você achou a história dela inspiradora. Compartilha, manda esse vídeo para as pessoas, ativa as notificações, aquele sininho que tem aí no cantinho direito. Ali também. Se inscreve no canal. Visite a loja. Visite da a Carol em loja, Oeiras, exatamente. né? Eu prometo, como no próximo fim de semana, ou melhor, vou dizer assim, na próxima vez que eu for lá, eu vou marcar, vou dizer, Isso Carol, aí. estamos por aqui. Eu e fui parabéns. e amei. É muito bom mesmo. É, exato. Carol, parabéns, sucesso, Obrigada, que você gente, consiga alcançar todos os obrigada. seus sonhos, sua mentoria bombe, que você consiga impactar muitas pessoas, mesmo. para além de todas essas que você já impacta e já impactou lá no Brasil. Sim, Tenho sim. certeza que esse caminho só agregou
Acho que a vida é isso. É a Sim, gente isso mesmo. se colocar na arena mesmo, quebrar a cara, crescer, É enfim. isso aí. E que Os toda essa... brigadeiros são se entregar. maravilhosos, Não é? né? A gente já Ó, tá e aqui já devorando. é feito por pessoas treinadas por mim. Maravilhoso. Isso Olha é aí. maravilhoso. E esse Você vê aqui que é, elas- é uma receita Alperce. alperce, né? Ah, não, é o Olha. Damasco do Brasil, É o né? Damasco do Ah. Brasil, né? O Gente, alperce. o Esse cheiro, verdinho gente, deve o ser o cheiro. de Pistache. pistache. E aí tem o beijinho, esse de O chocolate intenso, intenso. o ao leite, o coco e o casadinho. que E é o Eu comi casadinho. aquela torta de três Três chocolates. Três chocolates. Essa três leites. é uma Nossa, explosão. Eu fiquei tão na dúvida quando eu fui lá. Eu falei, o que eu peço, gente? É tanta coisa bonita. Você comeu ela? Comi. Ah, bom. E senão tomei eu o café falei, de podia ter pistache. trazido. Ai, gente, Eu eu tomei falei, esse eu vou abrir café. uma loja só de bolo, 3 chocolates Amiga, e cappuccino de vamos lá, pistache. comer uma delícia. É. Vamos tomar um Vamos, brunch lá Bora, dia? vamos tomar um Vambora. brunch, a gente vai. É, Isso, pronto. isso aí. Quando Tem o que ir. episódio vai sair, eu acho que na outra semana, quando o Lari estiver Isso. voltando, ela vai pra uma viagem agora. Boa. E a gente marca pra ir lá e vai dizer: olha, a dona desse café foi entrevistada por nós. Me chama que eu também quero tomar café. Então hein? tá bom. Valeu, gente. Tchau, Ó, gente. Até o próximo Beijo, episódio. valeu. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Valeu. meninas.